Bom dia, boa tarde ou boa noite. É boa noite, né? Eu não sei quando vocês vão estar assistindo o vídeo aí. Ah, legal. E tá começando mais um episódio aqui do podcast. Hoje a gente está num ambiente diferente. Viemos visitar aqui uma pessoa também que, diferente daquilo que a gente está acostumado às vezes a ver lá no Quero Pod, está num esporte diferente, na verdade um esporte mais completo. Um esporte mais maluco. Pois é. Gostaria de apresentar para vocês o tio Segato, É, Marcelo Segato, não sei como que você prefere que eu te chame. pode chamar só de Segato, Só tá de bom Segato? demais. Então Tio tá bom. Segato a galera me chama, aí bebeu na rua, tio Segato. Pode chamar de tio também, não tem importância não. E Só não me chama de doutor, tá no consultório, mas não precisa chamar de doutor. doutor não, Não, então tá não, bom. não. É Segato ou tio Segato, mas pode chamar de Segato, vamos embora. O Segato é um triatleta É isso. e acabou de conquistar um feito aí que muitos almejam, né? É, Mostrou pra mim aqui agora há pouco um brinquedinho que ele pode ficar à tá vontade exibindo. aí. Eu acho que pra quem aí é do triatlo, quem gosta de esporte, é um objeto de desejo, né? Esse aí é o Ironman, né, que só que esse é o 70.3, né, a gente fala que é o meio Ironman, né, mas por ser meio não é porque é menos que o inteiro. Não é mais fácil, né? Não é um pouco complexo também. Eu falo que o mais difícil de um feito é o treino, né, não é o feito em si. Então eu nunca imaginei que ia estar numa competição dessa magnitude, principalmente porque ela é de nível internacional e ela é muito, muito exigente, né? E eu nunca imaginei nessa exigência toda. E o esporte já é uma exigência, né? Se você não tiver uma conduta correta, você não pratica aquilo que você gosta, mesmo que seja por hobby. E Disciplina, né, tem Marcelo? que ter Acho que é a disciplina. palavra. Disciplina é tudo. Eu falo que disciplina é liberdade. Se você não tiver disciplina, você não tem liberdade na vida. Então, quando isso caiu na minha mente um dia que seria possível, eu me duvidava, mas eu fui Já atrás. que você falou sobre um dia você pensou isso aqui, vamos voltar para trás um pouco, vamos contar Vamos. um pouco da história, né? Nossa Eu Senhora. acho que você não nasceu triatleta, não Não, veio de família de triatleta, né? não, não, não. Eu acho que um dia aconteceu alguma coisa. Como que começou, você gato? Da onde que surgiu o esporte na tua vida? Eu assim, eu nunca fui de praticar muito esporte quando era pequeno, não. Mas eu já nadei quando era pequeno, mas nunca fiz aula de natação. Correr, eu só lembro de uma prova na escola de 600 metros, 400 metros, mas também mais nada. E depois nadava um pouquinho, assim, mas era na faculdade, mas nada achava que eu tinha que fazer para poder curtir a vida, né? Você fazia, que é o que desculpa falar isso, mas acho que todo mundo põe um esporte para poder compensar alguma coisa. E era É isso que eu muito pensava. injusto isso, né? Muito injusto. O esporte ele tem que ser primeiro. Ele é para te equilibrar a tua vida, né? E não para compensar alguma coisa. E aí foi nesse passado, assim, tentar resumir, mas eu não fazia nada mesmo, não. E eu era um workaholic mesmo. Eu era um cara que, bom, você tá agora, para quem está assistindo agora, 7h30 da noite aqui no meu consultório, você viu que eu estava trabalhando até É, às 7 da noite. foi difícil marcar a agenda com você Foi, gato, viu? Eu começo aqui no consultório às 7h30, 8 horas da manhã e termino 7 horas, 7h30 da noite. E aí é onde o povo fala que a conta não fecha para treinar, mas fecha sim. Mas vamos voltar na pergunta que você Vamos falou lá. para mim. Bom, eu era um workaholic, eu acho que hoje eu ainda sou, mas de uma forma mais ponderada, mais tranquila. E aí casei, tudo tranquilo, mas era um cara que fazia jiu-jitsu de vez em quando, mas muito de vez em quando, não levava a sério, nada me levava a sério, aqueles rato de academia, né? Ia um pouquinho, parava, um pouquinho, parava. Mas aí comecei a pesar muito além, aí eu cheguei a uns 100 quilos, era distribuído os 100 quilos, não chegava a ser uma pessoa muito gorda, mas era distribuído. Eram 100 quilos. Era 100 quilos. E aí trabalhava em 5 lugares, eu chegava em casa às 9 horas da noite, era bem complexo. Aí quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, acho que junta um pouco de responsabilidade a mais, e eu aquele negócio, 5 lugares trabalhando e tal, e o negócio foi pesando. E eu falo abertamente, eu fumava, eu bebia muito, eu só não bebia na segunda, falava que eu bebia na terça, para esquentar para quarta, que tinha futebol, né? Aquele futebol da Pô, quarta-feira que afinal todo de mundo contas, você fazia. jogava futebol, você podia beber na quarta também, né? Podia para compensar, né? Que todo mundo É o faz que você isso com o falou. esporte, vai para compensar. Na quinta-feira, bebi porque estava chegando a sexta, né? Aí a sexta você Afinal de fazia. contas, era o final de semana, a gente já emendava. Não existia o sextou na época, mas já tinha sexta. E no sábado aí hibernava, né? Então a gente falava que bebia socialmente, mas não era socialmente.
aquilo, né? Mas aí a máquina deu o sinal de alerta, né? Ela deu o cartão amarelo e aí eu sofri um espasmo do miocárdio, né? Alguns médicos falam que é só um espasmo, mas teve um médico que me tratou super bem, e ele fala, não, você teve um infarto, a sorte é que você não morreu. E aí eu fui parar, fiquei 4, 5 dias na UTI. Essa parte da minha vida eu tento sempre passar uma borracha, assim, porque eu fiz um treinamento também para tentar esquecer disso aí, só usar isso como Motivacional. motivacional quando eu vejo que eu tô quase que querendo chegar naquela parte chata que é a desistência. Aí eu lembro dessa parte da vida, assim. Mas o que me fez levar pro esporte foi isso, realmente foi uma coisa que eu judiei, eu falo que eu judiei da minha esposa, judiei do meu filho, judiei da minha família, porque quando eu estava dentro da UTI, vi gente morrer lá, eu pensei assim, o que eu tô fazendo comigo, né? Pô, que sacanagem, né? Mas eu não tô fazendo comigo, porque se eu morrer, todo Só mundo resolveu o fica, problema, resolveu o né? problema. Não vão chorar por mim um tempinho, Sim. depois, beleza, esqueceram de mim, cada um segue tua vida, né? Como diz um amigo meu, cara, você vai entregar tua vida inteira de mão beijada para outro, relaxa. Ele falou desse jeito, não faça mais isso com você. E aí eu falei, não, eu preciso mudar. E foi quando eu tive alguns eventos, até fazendo cateterismo e tal, que eu falei, gente, tá feio o negócio para mim. E aí eu saí do hospital tomando 11 medicamentos e gordo ainda. E aí eu falei, eu tenho que parar de fumar, tenho que beber menos e tenho que cuidar da minha vida. E foi aí que eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, eu não queria mais viver o que eu vivia antes. Aí eu sou muito católico, fui para a igreja, agradeci, voltei. E aí chegou um cunhado meu, que era corredor, agora ele é ciclista dos bons lá em Brasília ainda. Ele já até veio aqui em São Joaquim uma época que o galera assustou com ele. Ah, E ele tem 56 anos. poxa. Aí ele chegou em mim, também era ex-obeso, tudo. E não sei se já ouviram falar de uma revista que chama O2, só de corrida. Ela é antiga, acho que ela nem tem mais agora. Acho que é só a versão É, digital, web, é, né? agora é só web, né? É uma Sim. pena, porque eu até deixava na recepção aqui pra galera ler. Aí ele chegou com um tufo de revista, assim, pegou, pau, jogou assim e falou assim pra mim, cara, isso aqui vai salvar a tua vida. Aí eu olhei e falei assim, revista de corrida, eu já tô caminhando, cara. Eu pegava a avenida aqui, caminhava a avenida, né? Sim. Ia até ali no antigo curral e voltava, né? Eu morava no prédio aqui da avenida. Falei, não, eu já tô caminhando. Ele falou, cara, lê isso aqui, isso vai salvar a tua vida. Aí eu comecei a ler. Eu falei, pô, que legal. Eu olhava lá a corrida, nossa, dá tudo medalha. Só que minha vida tava muito ruim, cara, porque eu tomava medicação, então você ficava tonto o dia inteiro. E eu falava assim, pô, se isso vai me salvar, então eu vou intensificar. Eu falei, vou começar a caminhar. E na época ninguém sabia o que eu tinha. E eu já tinha ido em 2 médicos. Até um médico em Brasília, que minha irmã dá aula na universidade lá, pegou e falou assim para mim, chamou os colegas e falou assim, vem cá ver esse cara aqui, ó, tá vivo, olha aqui, 33 anos, cara, infartou e tá vivo. Dando estudo de caso. Eu falei, puta, a galera me ainda zoando comigo, né? Até médico zoando, né? Uns falando, não foi nada, não. Eu falei assim, caramba. Aí até que eu procurei um médico, ele pegou e falou, não, você teve uma coisa séria, um espasmo forte, não sei como você sobreviveu, mas aguentou. Você não pode ter de novo. E aí ele perguntou, você faz alguma coisa? Eu falei, olha, eu tô caminhando e comecei a dar uns trotinhos, porque meu cunhado me mostrou uma revista e tal. Ele falou, intensifica. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu quero parar de tomar remédio. Ele falou, primeiro intensifica. E vamos fazendo exame, você vai voltando aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei, pegava aqui na avenida, né? Quem é de São Joaquim sabe, né? Quem não é de São Joaquim, nossa avenida aqui é grande, é onde todo mundo corre. Apesar que agora tá parando um pouco. É o centro de atletismo de É o São centro de Joaquim. atletismo de São A Joaquim. avenida, É, né? Avenida do Morumbi agora, né? Na verdade, acho que toda cidadezinha tem a sua avenidinha, né? Para o pessoal praticar atividade. Mas aqui nós somos privilegiados, cara. Tem Com uma no certeza. Poranga, a estrada do Poranga é maravilhosa. Mas foi bem, voltando aí, eu peguei, caminhava, aí eu corria de um poste ao outro, né? Primeiro começou uns 2, 3 doidos a caminhar comigo. Aí eles perceberam que eu comecei a correr, acho que eles ficaram com medo e falaram, esse cara vai infartar de novo, vou cair fora Não dele. quero estar junto, não. Não quero estar junto, não. Deixaram eu sozinho na empreitada, cara. Mas beleza, aí eu comecei a caminhar e corri de um poste ao outro, né? Cara, aí teve uma vez que eu fui tentar correr 2 postes ali perto do curral, ali na avenida, e antes tinha arame farpado lá, você lembra?
eu caí, machuquei meu braço inteiro, cara. Tonto, fiquei tonto. E aí eu falei, gente, eu tenho que mudar mais coisas. Aí e a O2 tinha questão até nutricional, né? E aí o meu médico pegou e falou, Marcelo, seria interessante você procurar um nutricionista, psicólogo e um educador físico, para você se direcionar. Mas aquilo não tem nada contra, eu acho que todo mundo tem que procurar um profissional. Acho que é o mais válido é procurar um profissional. Eu até brinco com os outros, não faça o que eu fiz, não. Eu acho que me judiou muito minha mente, muito a minha cabeça. Até quando isso vem na minha cabeça, assim, eu falo que eu me emociono mais do que o próprio infarto em si. Porque você tentar buscar uma barreira, pular alguns obstáculos sozinho, o psicológico, ele dá uma quebrada, assim, é complicado. Eu costumo até dizer para algumas pessoas que eu acho que a gente que é atleta, principalmente de esporte de alto rendimento, e digo assim, de muito esforço, né? Uhum. Acho que o músculo que a gente precisa mais exercitar, não sei se eu estou falando Não, corretamente o músculo, mas é a cabeça. é o cérebro, Não, é né? Se a total. gente não tiver uma cabeça forte, não importa as pernas fortes, os braços fortes, Não nada. interessa. Não interessa. A mente é tudo. Com A mente eu certeza. falo que ela é 70%. Os outros 30% é treinamento, adequação, tudo. Alimentação, Alimentação, é tudo. Mas é 70% a cabeça. E realmente o que eu falo, para tentar fazer aquilo que eu busquei, você desafiar umas barreiras sozinho é complexo. Então eu falo, tem que procurar um profissional. Mas eu fui muito teimoso. Então eu achava que se eu não mudasse de dentro para fora, eu não mudaria nunca na minha vida. Porque o médico me falou uma coisa muito certa. Ele falou assim para mim: você pode ter dois caminhos na sua vida. Ou você é, continua com as muletas e vai ter uma vida normal. Ou você larga essas muletas e vai ter outra vida. Você escolhe isso. e quando você fala que você queria mudar de dentro para fora, é mais ou menos isso. Você já tinha uma consciência do problema, você Uhum. sabia que você precisava mudar, só que por dentro você ainda era o mesmo cara. É, você entendeu? Tipo assim, de repente se desse algum sinal de que você não precisava daquilo, você ia abandonar e. Rápido, rápido. Por isso que eu pensei. Eu sabia quem eu era. Porque se eu desse sinal para mim, eu ia cair fora. Isso é uma coisa que pega muita gente, né? Então a É, pessoa às vezes está obesa, ela faz um puta de um processo, legal, tudo. alimentação, não sei o quê, chega onde chegou. Chega lá no topo, né? Onde ela imaginava chegar. Uhum. De repente, ela volta de novo, porque É a cabeça. a cabeça te dá aquela sensação de glória, né? É, Ó, cheguei aqui onde eu queria estar. é aonde que eu falo que o esporte, ele me pôs no meu lugar, depois que eu mudei minha cabeça. Ele mostrou, ó, aqui você tem que aprender o que, respeitar o que é o esporte. Mas nessa questão assim de eu procurar, quando eu falei de dentro para fora, eu vou mudar, o que eu comecei a fazer? Falei, não vou procurar. O médico me deu o aval, mas ele ficou assustado. Ele pegou e falou, olha, mas vai até o seu limite, depois você procura. Então eu comecei a correr por conta. Aí eu lia revista, aí eu comecei a aumentar. Alimentação, eu olhava e comia certo. Então eu tentava comer mais salada, comer alguma coisa, comer alguma coisa para corrida. Então eu comecei a me direcionar sozinho, era por dentro, de dentro para fora. E toda vez que eu voltava nele, ele me tirava um remédio. E aquilo lá para mim era uma vitória. Então eu chegava nele, ele tirava um remédio. Aí eu chegava cheio de exame, né? E ele tirava o remédio. E aí ele sempre fazia a mesma pergunta. E aí, foi nutricionista? Eu falava, não. Tô por conta. Aí ele falava assim, nossa, mas você diminuiu bastante a cintura. Aí ele, cuidado. Eu falei, não. Aí ele olhava para minha esposa falou, não, doutor, tá indo bem. Aí ele falou, você foi educador físico? Aí eu falei, não, não fui. Aí ele falou, então vá, porque eu tenho medo de você machucar, porque você está se apoiando no esporte. Aí no psicólogo, ele pegou e falou assim, olha, psicólogo eu tô tentando. Ele falou, eu tô vendo que seria opinião, mas cuidado, porque quando a gente, ele falou desse jeito pra mim, quando você vira a chave e você larga as muletas, a muleta que ele quis dizer, que eu falei antes, era os remédios. Sim. Quando você larga as muletas, a cabeça dá uma bagunçada. E aí você vai perder algumas coisas na vida que você achava que era muito importante. E aí você precisa do psicólogo para te ajudar isso aí. Enxergar isso pelo É, menos, né? O quanto elas eram desnecessárias, talvez. talvez. Aí eu não quis, eu quis enfrentar. E aí eu fui. Então a cada ano que eu ia era por ano que eu ia no médico. Isso foi em 2012, 2011 que eu tive esse evento. Aí em 2012 eu comecei a ir, 2013 eu já estava correndo 5 quilômetros.
E minha primeira prova de 5 km foi na Night Run aqui de São Joaquim, em 2011 mesmo, 6 meses depois que eu infartei. Eu fiz ela em 44, 45 minutos, cara, quase morrendo. Mas eu tenho essa foto até hoje, uma foto que eu tô bem obeso, assim. Inclusive o pessoal da Night Run deve estar com a gente no próximo episódio. A gente vai conversar com eles para ouvir um pouco da história da... É legal. Essa é bem antiga, essa Night Run. Não lembro se era eles que tinham da época, porque foi 2011, né? Mas foi numa Night Run aqui de São Joaquim. Aí chegou, eu corri nessa, mas até 2013 eu estava correndo 5. Aí em 2013 ele já tinha me tirado dos 11 remédios, eu já estava tomando 6 remédios, assim. Eu já estava me sentindo um pouco melhor. E aí eu peguei e falei para ele, eu quero fazer mais de 10, quero fazer 15. Aí minha esposa, não, pelo amor de Deus, ele tá ficando louco, doutor, que não sei o quê. Aí ele, Carol, deixa ele tá indo bem, ele não tá indo mal. E aí foi que eu falei, vou fazer São Silvestre, né? Aí quando eu falei que ia fazer São Silvestre... É a São Silvestre, só te cortando o negócio, tem muita gente que chama de maratona. A maratona de São Silvestre, né? É a maratona com 15 quilômetros. Com 15 quilômetros, Vou fazer a maratona de São Silvestre. Eu peguei, mas era um feito assim, nossa. Sim, com certeza. E aí minha esposa, não, você tá ficando doido. Meu cunhado que me incentivou, pegou e falou assim, não, você vai fazer São Silvestre, vamos fazer? Eu falei, então eu vou. E aí eu fiz, te juro que eu chorei, foi em 2014, foi, nossa, coisa mais linda. Só que eu sempre pratiquei a corrida assim, muito aos poucos. Eu ainda tinha medo de mim. Eu me considerava uma bomba relógio. Eu não sabia até onde eu poderia ir, e mesmo com o médico me olhando. Então eu sempre tinha um pé atrás. Tinha sempre com cautela. Então 5 km eu fiz 2012, 2013 eu fiz 10 km. Eu demorei muito para pular de estágio. E 2014 que eu fiz os 15 km, que é da São Silvestre, que não é maratona, é 15 km. Foi que eu fiz os 15 km. Então quer dizer, você vê assim, foi um processo de 3 anos. Por que eu decidi fazer um processo devagar? Porque além de eu ter medo de mim, eu sabia o que eu era. Então, se eu queria mudar de dentro para fora, eu tinha que me adaptar ao meu corpo para o esporte mesmo. Eu tinha que me tornar realmente um atleta, amador, mas um atleta. Sim. Só que eu não queria ninguém e ao mesmo tempo eu queria me transformar. Então eu falei assim, então, já que eu estou bem estragado, eu falei, então vou mudar devagar. E com o médico me ajudando. E aí, em 2015, eu ainda não tinha... Em 2015, eu assisti a Maratona de Nova York. E aquilo lá me bateu, assim. Eu falei, nossa, será que um dia eu faço uma maratona? Bom, em 2015 ainda corria só 15 quilômetros, né? Mas em 2015 eu arrumei um educador físico. Aí ele já estava me treinando para corrida. Eu tinha um em Franca, que eu trabalhava lá. E aí depois eu saí dele e vim para um de São Joaquim. E aí a gente tinha um grupo de corrida muito legal, então a gente incentivava um ao outro. Mas até lá eu ainda tomava remédio ainda. E aí eu pulei, cheguei para o médico e falei, eu quero fazer uma meia maratona. Aí ele pegou e falou assim, então vamos lá. Você tá no educador físico agora? Eu falei assim, tô. Aí ele viu o nutricionista, eu falei assim, ó, não tô, mas eu posso procurar. Aí ele pegou e falou, e psicólogo? Eu falei assim, não, eu tô bem. Vamos devagar. Vamos devagar, doutor. Uma coisa de cada vez. Eu saí dos 5, fui pro 10, fui pro 15, agora eu vou pro 21, mas vamos uma coisa de cada vez. Aí ele pegou e falou assim, não, tranquilo. E aí eu fiz a meia maratona de São Paulo, fiz inscrição para 2016, fiz, e lá eu já estava tomando 2 remédios. Já tinha diminuído bastante, já tinha de 110 de cintura, 120 que eu tinha de cintura, já fui para 80, tava bem assim, foi rápido, não rápido, né, mas foi um processo, mas tudo por conta mesmo. Eu falo que eu tive muito treinamento em casa, igual eu te falei antes aqui, que ninguém queria comer o que eu comia, então eu que chegava do trabalho, preparava minha comida, ou ela estava na geladeira, tipo a salada que eu fazia. Se você quiser até comentar qual é o seu desafio diário, acho que muitas das pessoas que estão assistindo a gente talvez passem por esse treinamento também nas suas casas, viu? O maior treinamento que tem, eu falo que não é só o exercício, mas é o treinamento da alimentação. Porque às vezes todo mundo não está com você. As pessoas não estão com você. E você tem que estar com você. Você me permite um comentário? Pode, fica à vontade, cara. Quando a gente fala que a gente corre
e você ultrapassa uma distância de 5 quilômetros, beleza, ele corre. 10 quilômetros, nossa, 10 quilômetros. Você fala, corri 21 quilômetros. Então, na sua realidade aqui, São Joaquim, Guará, daqui no Porã, as pessoas já te olham de um jeito estranho, né? Já. Esse só come folha, né? É bem assim, né? É bem assim, você é o comedor de não sei o quê. Até tem uma história que eu vou contar no meio assim, só contando. Uma vez um amigo meu falou assim, eu não te chamo pra ir na minha casa, você é o comedor de folha, você não come nada, porque você é todo light. Eu peguei e falei assim, não me chama pra ir na tua casa. Aí ele pegou e me chamou um dia pra almoçar na casa dele. Eu falei, vou fazer lasanha. Eu falei assim, cara, eu amo lasanha. Você não come, você é light, você é não sei o quê. Eu falo assim, não me chama de light não, cara, senão eu vou te mostrar o que come. E naquele dia eu fiz 18 quilômetros, eu fiz um longo de 18, cara, cheguei com uma fome na casa dele, mas comi tanto, mas tanto. Aí ele pegou e olhou pra mim, é que você bate bem, Batão, aí. Eu falei, cara, todo mundo, depois que você treina a tua vida pra corrida, pro esporte, chega um momento que você pode comer. Assim, lógico. Você sabe o momento que você come. Existem boas escolhas, né? Existem momentos, né? Existem momentos. Não é uma coisa que eu vou comer uma lasanha todo dia. Então foi engraçado essa história de alimentação. Mas o treino alimentar, ele é um treino porque eu já tive corridas, porque eu entrei nessa vibe de corrida, então eu corria todo domingo. A minha esposa até falava, dorme na sala, porque todo domingo você acorda de madrugada para poder pegar a estrada. Eu ia sozinho, cara. Pegava carro e ia sozinho, para Ituverava, para Ribeirão, ia para um monte de cidade sozinho. Pegava meu kit, pedia para alguém pegar meu kit e ia sozinho. Aí teve uns loucos que começou a ir comigo. Mas ela falava assim, você acorda todo mundo de domingo de madrugada. Compartilho dessa dor, viu? Você partilha. Hoje não, hoje ela me acompanha. Mas essa época ela fazia isso. Então, eu falo que a corrida ela foi gradativa, né? Desculpa, gradativa, né? Então foi muito gostoso. Então quando eu cheguei, voltando na história, cheguei nos 21 quilômetros, na meia maratona, assim, que eu falei que ia fazer em São Paulo, eu me alimentava bem, comia bem. Tinha festa de criança, por exemplo, já teve várias festas que eu tava bebendo água e comendo salgado. E o pessoal fica meio bravo, né, com você. Mas era minha escolha. Eu falava pra minha esposa, não, é minha escolha, ela entendia. E aí, quando eu fiz a meia maratona em São Paulo, eu me senti super bem. Nossa, eu falei, puta, que coisa linda. E foi lá que eu senti que a corrida me salvou, cara. Eu falo assim, ó, a corrida, ela me salvou de uma certa forma que hoje eu converso com o meu corpo. Mas eu não converso para ele ficar bonito, não quero saber se ele vai ficar bonito, isso deve ser consequência do esporte. Eu converso com ele para ele ficar bem, sabe? Eu falo assim, cara, fica bem, porque é tão bom isso aqui, velho. É muito bom, é muito gostoso, porque quando bate todos os hormônios que a corrida dá, né? Você sabe disso. É maravilhoso, cara. Eu falo de corrida, eu falo de paixão. Sabe aquela paixão? A corrida é minha paixão. É uma paixão. Eu tenho a corrida como a maior paixão da minha vida. E aí, quando eu fiz a meia maratona em 2016, eu falei, eu acho que eu posso fazer uma maratona agora. E aí, minha esposa, não, você vai perguntar pro doutor Álvaro? O doutor Álvaro é meu cardiologista. Você não vai fazer isso não? Que não sei o que. Eu falei, não, vamos lá. E só que faltava 2 remédios. Eu tava, não era 3, não era 2. Então, quando você fez a maratona, você ainda estava com 2 remédios. Então, aí, antes de chegar nela, eu tomava 2. Certo. Aí eu cheguei para fazer uma consulta com ele, eu já estava super bem de peso, assim, já tinha diminuído bem, já estava me concentrando em bastante coisa. Ainda tinha alguns, digo isso, alguns fantasmas ou coisas da vida que ainda me rondavam do meu passado, né? De gordo. Não de gordo, não posso falar, não é mal de gordo, mas de mal do que eu fazia de mal para mim, né? Porque eu falo que não tem nada a ver, gordo, magro, não interessa. Eu falo que todo mundo... Escolhas, né, Marcelo? Mas eu falo assim, até quando eu vejo uma pessoa com peso além e eu vejo ela caminhando, cara, é o que eu mais bato palma. Porque ele tá mudando. É o que eu mais bato palma. Se não interessa o que ele faz. Se ele faz até bote, eu não sei, seja o esporte que ele faz. Ele já tá movimentando. Eu já penso que ali já tendo uma mudança. Então eu acho barato. Eu bato palma. Eu bato muito palma, cara. Nossa, quando eu vejo uma corrida tem um cara sofrendo, eu tiro o chapéu para ele, não tiro o chapéu pro cara que chega em primeiro. Eu já tive corridas que eu cheguei a incentivar. Eu reduzi minha velocidade para incentivar um cara que estava obeso ali a primeira vez. Cara, vamos, cara, vamos, isso aqui é gostoso, cara. Porque ele tem que sentir o que eu sinto. É gostoso, entendeu? Ele tem que sentir o que eu sinto. É muito bom, cara, é muito bom. E aí, eu cheguei pro médico e falei assim para ele, falei,
Fui lá nessa consulta, ele falou assim, eu falei assim, ó, vim aqui pra ouvir um monte de coisa hoje. Então vamos lá, me mediu, me pesou, me fez um monte de coisa. Eu falei, você tá bem? Tá com o educador físico? Eu falei, tô. Tá com o nutricionista? Eu falei, tô. Apesar que o nutricionista só falou pra mim que só me deu whey, porque o resto tudo eu já fazia. Aí ele falou assim, mas você tem que ter uma suplementação. Eu falei, beleza. Aí ele pegou, eu falei pra ele, eu quero fazer uma maratona. Aí ele falou, era em agosto, né, a maratona de São Paulo. Aí ele pegou e falou, tá bom, eu te libero. Aí eu, antes de ir embora, eu falei, não, mas você não ouvi tudo que eu queria ainda não. Ele, o que você veio ouvir? Aí minha esposa, não, doutor, não faz isso com ele não. Eu peguei e falei assim, posso? Aí ele falou, tá, só qualquer coisa você me liga. Eu falei, tá bom. Ele já entendeu o que Já você queria. entendeu. Aí ele pegou e falou, ó, vou te zerar os remédios. Cara, aquilo lá foi, ó, a maior vitória da minha vida, cara. Porque você não sabe o que é tomar medicamento para coração, cara. Eu não sei, as pessoas acostumam muito com a droga. É uma droga. Porque quando você toma um remédio para qualquer que seja aquilo, o corpo, o organismo acostuma com aquela droga, demora um tempo, e depois vira uma muleta, aquilo que eu falei. Começa a nutrir seu corpo aquilo de todos os dias. Né? Você entendeu? E a falsa sensação de que você está bem, mas você está sendo mantido por uma droga. Não tem nada contra quem toma remédio. Tem que tomar. Se o médico fala tem que tomar, tem que tomar. Em muitos casos não há outra alternativa. Solução, né? Tem que tomar. Se ele falasse para mim, não, Marcelo, esse aqui eu não posso tirar de você, beleza. Mas, cara, realmente eu queria até o ponto dele falar que eu não precisaria de nada. E aí foi que ele tirou. Quando ele tirou, eu saí de lá, fui chorando, fui feliz. Minha esposa, qualquer coisa a gente liga para ele, pode deixar. Treinei e fiz a maratona de São Paulo. Fiz em 4 horas e 5 minutos, mas para mim foi uma vitória. Chorei, eu tenho esse vídeo, se você quiser eu compartilho com você, da iguana, da própria prova, da iguana que faz a prova lá em São Paulo. Só que eu passei bem rápido, tá? Não é só para mim não, porque ela faz a propaganda da maratona e é bem motivacional, sabe? E aparece eu chorando de cabeça baixa, chorando muito. Acabou a maratona, eu fiquei chorando mais ou menos uns 10 minutinhos ali no pórtico, o cara me filmava, ele filmava minha cara, filmava tudo. E é tão interessante isso, Marcelo, eu já tive oportunidade de cruzar algumas linhas de chegada, e só a gente sabe cara, é bom pra caralho. O quanto a gente lutou para chegar até ali. Tá louco. E aí você contando tudo isso, né, que você passou, todos os 13 remédios? 11 remédios, 11, 12. Assim, eu apago da mente. Quando você cruza aquela linha, na verdade, cara... cada vitória. Então, assim, é um filme. Passa um filme, entendeu? Porque, assim... eu me emociono, tá? Eu sou bobo, sou besta. Aí, mas, assim, a cada pórtico que você passa, que a gente fala pórtico, né? De pódio, se você passou um problema, ou se você passou para treinar esse problema, não estou dizendo que o meu problema é maior que o do outro, não. Mas se você passou para treinar, aquele dia que você, trabalhou bem, trabalhou, teve que correr, teve que treinar, teve não sei o quê, às vezes o filho doente, eu já tive uma vez que eu estava treinando, corri para o hospital, meu filho estava doente, não treinei, e tinha uma prova importante. Na hora que você cruza o pórtico, você olha e fala assim, cara, eu venci tudo aquilo lá. É gostoso, né? Nosso canal se chama Quero Pódio, né? E nem sempre a vitória está relacionada aos pódios. Não. A vitória é pessoal mesmo. Eu acho, né? Vejo dessa forma. As maiores vitórias, elas não estão em cima do pódio, elas estão depois do pórtico, né? Depois do pórtico. Cara, é muito gostoso. É muito. Bom, você sabe, igual a minha aí, o pessoal também sabe. Quem não sabe, experimenta que é bom. E é muito gostoso. E eu sempre incentivei, assim, sabe? E dali para 2017, né? Tentando chegar na história, para eu chegar no Ironman, não vai ficar a noite inteira, cara. Mas dali da maratona, ali de 2017, eu percebi que eu podia mais, sabe? E aí eu falei, agora eu preciso me cuidar mais. Só que ainda tinha fantasmas na minha vida. Fantasmas que eu falo assim, às vezes você dá uma recaída, às vezes você não... de cigarro, porque eu larguei totalmente mesmo de 2011, né? Mas assim, às vezes de você participar de alguma coisa que te tira do esporte, sabe? Não que você tem que ser Caxias, você tem que ter uma balança para ponderar. Até amador, gente, amador. Eu não sou profissional, mas você tem que ter uma balança, né, de vida, né?
Mas eu percebi que tinha partes da balança que ela pendia ainda muito. Então aquilo ali eu tive que tirar. Então foi 2017, 2018 eu tive... foi muito mal, cara. Pra mim foi horrível 2018, porque eu treinei mal, parei de treinar, minha mãe estava muito doente, e aí ela veio a falecer. Quando ela veio a falecer, eu fui fazer a meia maratona de Ribeirão Preto, não estava totalmente preparado. E aí, aquela meia maratona foi bem especial para mim. Eu falei assim, não, eu vou fazer para ela. E aí eu fiz. Foi assim, eu tenho esses vídeos todos gravados, e foi uma emoção assim fantástica, né? Porque eu dediquei a ela, que me ensinou tanta coisa certa, e eu que fiz errado comigo, e depois eu me descobri que eu tinha que fazer coisa certa comigo, né? Então foi muito legal, mas foi 2018, eu pulei, assim, eu falo que eu tive que pular. Eu aprendi, mas tive que pular esse ano. E foi aí que em 2019 eu falei, eu preciso me desafiar de novo. E aí eu falei, vou fazer minha segunda maratona, né? Então você vê que eu não fazia tudo de uma vez, igual todo mundo quer, rápido, né? Todo mundo sai de 5 km, já quer 10, já quer 15, já quer 21, né? Assim, a galera é assim, eu vejo isso, cara, me dá um medo. Calma, gente, curte cada um, curte um ano de 10 km, né? curte um ano de 5 km. Cara, curte um ano de 21 km, curte. Para mim, 21 km é a melhor distância que tem, é a mais gostosa. Porque a maratona te judia um pouquinho no pós, mas é maravilhosa também. Mas curte, cara, curte cada ano. Curte, não fica nessa de querer sofrer. Ah, fiz 5 agora. Semana que vem eu já vou fazer inscrição de 10. Cara, você tá pulando uma etapa que seu corpo precisa entender que ele vai liberar um monte de mediador químico, natural na tua vida, que vai te fazer um bem, cara. É tão gostoso, mas é tão gostoso. Então, não pula não, não pula etapa não. É muito gostoso. Às vezes, hoje eu tento pular porque o corpo responde mais. Às vezes é um pouco difícil se conter, né? A gente é muito impulsivo, às vezes, né? Muito. Mas eu penso assim, não pula, sabe? Quem tá começando agora, até dei um recado para todo mundo. Quem tá começando agora, não pula. Não pula etapa, não. Curte cada etapa. Se o outro tá do seu lado ali, corre mais, deixa o cara. De uma vez um cara passou perto de mim, falou assim, te passei lá na corrida. Eu falei, cara, graças a Deus, porque eu não tava nem lembrando de você, tá correndo pra mim. Eu falo que as minhas competições são comigo mesmo, não é com ninguém. Não é sobre ser melhor do que ninguém, né? É sobre ser uma versão melhor de mim mesmo a cada dia. A cada dia, cara. Eu tô competindo comigo. Sou eu que eu tenho que competir. Eu sou meu maior adversário, sou eu. Não é mais ninguém do meu lado. Então, é lógico, uma vez tem uma corrida, depois se eu quiser eu conto essa história também, que mexeram com o meu brilho numa meia maratona, que eu falei, não, peraí, cara, aí não. Não é bem assim, Aí né? o tio também não tem sangue de barata, aí o tio vai correr atrás de você, velho. Eu corri, aí eu fiz meu melhor meia maratona nesse dia. Foi lá em Franca, mas foi uma outra história. Mas eu sei que assim, na hora que eu cheguei para me desafiar em 2019, eu falei assim, pô, aí eu ia para Floripa, mas aí ir para Buenos Aires era mais barato, que Buenos Aires estava mais barato, e eu falei, vou para a Maratona de Buenos Aires. E aí na época, eu falei, eu preciso treinar melhor, Aí eu tava sem educador físico, sem um profissional para me orientar. Foi quando eu procurei o Denis, que é meu treinador até hoje. E engraçado que aí o Denis pegou, falou assim, nossa, cara, isso me deu muita raiva. Ele pegou e fez assim, me brecou, sabe, me pôs lá para baixo. Eu falei, cara, o que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, eu preciso te conhecer. Eu falei, assim, sacanagem isso. Eu já passei toda a etapa bonitinho, você tá fazendo isso comigo, com o tio? Você tá judiando, cara. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu preciso. Aí realmente, isso é o profissionalismo dele, né? E realmente ele me fez correr a melhor maratona da minha vida. Eu fiz ela em 3 horas e 47 minutos, quer dizer, de 4 horas e 5 para 3 horas e 47. E eu saí de lá sorrindo, cara, agradecendo a vida, agradecendo tudo. Só agradeço. Agradeci todo mundo. E nessa maratona, a coisa mais gostosa que eu tive nela foi que minha esposa, ela não consegue sair sozinha. Foi a partir do momento dali que acho que o bicho picou nela do esporte, né? Que até então ela comia um x-tudo na minha frente e eu comia uma salada. Então ela era meu treino mental. Mas naquilo lá foi quando eu falei para ela, não force, se não quiser, não precisa lá me assistir, eu sei que você está num país que não é teu. Eu chegando, eu saio da corrida, cato minhas coisas e volto pro hotel e a gente passeia, me dá um tempinho só para descansar as pernas e a gente passeia. E aí na hora que eu tava chegando, cara, agradecendo, nossa, chorei pra caramba. De repente só ouço ela me gritando. Ela enfrentou, pegou um táxi com os meninos, correu
Aí minha família inteira lá, cara. Nossa, aí foi fenomenal. Aí foi pra brindar, assim. Melhor tempo, Melhor pessoas da tempo. sua vida ali junto com você. Nossa, aquilo lá foi lindo, cara. E aí foi ali que eu acho que ela sentiu que é aquilo que eu faço. Aí ela começou a correr devagarzinho e tal. E foi muito gostoso. E aí aquela maratona foi maravilhosa. Foi assim, na corrida juntou tudo isso. Mas eu vou puxar um pouco, vou voltar de novo pro passado. Se deixar, eu vou falar a noite inteira. Cara, vamos lá. A gente tem todo o tempo do mundo. Então tá bom. A minha esposa sabe que eu tô falando de esporte, então ela deixa eu falando aqui direto. 2017, quando eu terminei a maratona e ainda tomava alguns medicamentos, teve um amigo meu que ele pegou e ele já era triatleta e ele pegou e desafiou todo mundo a fazer, de um grupo que ele tinha de corrida, a fazer um triatlo em São Carlos. Cara, eu nunca tinha feito triatlo na minha vida. Nunca. O máximo que eu tinha era uma mountain bike e eu não sou muito fã de mountain bike, mas é um esporte que eu gosto também. E eu tinha uma mountain bike e andava de vez em quando, porque eu falava assim, se algum outro esporte me machucar e não deixar eu correr, eu não vou perdoar esse outro esporte. Eu era desse jeito, sabe? E se a pessoa falasse assim, planta bananeira que você vai correr melhor, eu plantava. Então corrida era minha paixão, ninguém podia fazer mal para ela. Então o que aconteceu? Eu tava com medo, eu falei assim, aí eu fiz um triatlo que o Tagá fez um dia aqui na academia dele, que era uma mountain bike e nadava lá na piscina ali dele mesmo, do lado, e corria ali em volta. Eu achei barato, só que o pessoal tudo de speed, eu nem sabia que era speed. O pessoal de speed me passava. Caramba, eu sou ruim mesmo, cara. Mas não era, porque eu tava de mountain bike, na estrada no Poranga. Esse foi o primeiro triatlon que eu fiz. Mas aí me desafiaram para o triatlon de São Carlos. Eu falei, não posso, eu preciso de uma bicicleta de speed, é sacanagem. Esse é aquele da fila. Hã? Esse de São Carlos é aquele da fila. É aquele da fila. Só que era o sprint, né? Uhum. Que é o mais curto. E aí eu peguei e falei, pô, eu vou fazer. Eu fiz minha inscrição, não tinha nem bicicleta. Aí em 2017, eu comprei uma bicicleta. O Rodrigo da bicicleta aí me ajudou a comprar. Pra caramba, né? O Rodrigo é uma mãe com todo mundo, né? Compra a bicicleta aqui, depois dá um jeito, não sei o quê. O Rodrigão é outro, qualquer dia vai sentar com a gente. Gente contar boa, um pouco de gente história. boa. Ele tem história pra caramba. Muito mais história que eu. 11 horas. Mas aí ele me ajudou, eu comprei, cara. Eu lembro que minha bicicleta chegou na terça-feira. Na quinta-feira eu comprei uma sapatilha, que eu não sabia que era sapatilha, porque meu outro mountain bike não tinha sapatilha. E aí a prova era no domingo. E aí na hora que eu cheguei na quinta-feira ele virou assim pra mim, cadê o taco? Eu falei assim, não filho, não vou jogar sinuca, não jogo mais há muito tempo, desde que eu era obeso. Aí ele pegou e falou, não filho, você precisa de um taco pra sapatilha, você tá zoando. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, a sorte que eu tenho um aqui. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou assim, você nunca viu o pessoal da mountain bike? Eu falei, já vi, mas não sabia que chamava taco isso, sei lá, cara. Aí ele pegou, põe aí, cara, clipei na sexta-feira, 2 dias antes da prova, clipei e caí 3 vezes. Anormal seria se não tivesse caído. Se não tivesse caído, né? Mas aí eu fiz esse triatlo, não caí na prova, fiz lá em 2017. Cara, que coisa, sensação maravilhosa. Porque o que acontece? Quando você faz os 3 esportes, você sai, o triatlon, para quem não sabe, é natação primeiro, bike e depois corrida, né? Como a corrida é o que eu mais amo, você sempre vai pra corrida, você tem que dar uma aquecidinha e depois você sai, assim, dependendo da distância, você sai meio derrubado, né? Sim. Mas quando você faz os outros 2 esportes antes, você trabalha outros músculos. Então, o que acontece? Parece que a corrida fica mais gostosa. Cara, na hora que eu achei, ficou boa a minha corrida, parece que minha corrida encaixou. Isso é até uma curiosidade que eu tinha te perguntar sobre isso, porque eu já fiz um duatlon. Só que no duatlon, geralmente, é a corrida, depois a bike, que é o que eu fiz aqui em São Joaquim. E aí tem alguns formatos que o pessoal faz, eu não participei nenhum nesse formato, que é corrida, bike, depois corrida, né? Que eu acho que o duatlon tradicional é esse que tem a corrida, bike, e depois corrida novamente. Mas eu não tive ainda essa sensação de fazer a corrida por último. Ainda quero experimentar isso. Nossa, é muito bom. Porque você pensa bem comigo, você está no esporte na horizontal. Se eu estiver falando mentira, o Denis vai puxar minha orelha, mas é assim, o esporte está na horizontal, porque eu aprendo muito com eles, cara. Nossa, eu agradeço demais todo mundo que me ensina um pouco. Você está na horizontal. Então você está numa circulação sanguínea daquela forma, e todos os músculos que você está trabalhando, mais ou menos superior, né, do que o inferior. Aí depois você vem para a bicicleta, você pedala, você não tem tanto impacto.
São outros músculos. Sim. Na hora que você vai pra corrida, você tá aquecido pra caramba. E se você fez bem os outros dois esportes, sei lá, eu não sei, eu entro na corrida com sangue no olho. Aí eu falo, nossa, que delícia. Aí parece que já tá endorfina no corpo, já tá todo mundo no corpo, sabe? E aí entra na corrida e parece que ela encaixa. Pra mim, parece que ela encaixa. Mas todo triatleta que eu vejo, o pessoal que veio do ciclismo ou veio da natação, eu vim da corrida, é diferente pro triatlo. Eu vejo que esse pessoal sofre mais que eu, cara. Bem mais, viu? Sofre muito mais que eu. Não, de verdade, eu vi aqui, tá no seu tempo, só para o pessoal entender um pouquinho, já contextualizar, né? Então, o 70.3 aqui que o Segato fez, ó, são 1.1900 metros de natação, 90.1 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. Que é a meia maratona no final. Exatamente. E o teu tempo aqui para uma meia maratona não é um tempo ruim, não. Não. E aí a gente pensa assim, cara, já veio de uma carga aqui de 900 metros de natação, mais 90 quilômetros de bike. Então, assim, realmente o que você está falando não é balela. Não, tá aqui, cara, né? eu gosto, cara. É uma coisa que não sei, acho que bate na minha cabeça. Você comentou que você estava nos últimos quilômetros, seu pace estava 4,20? 4,20. Nos meus últimos 600 metros, meu pace estava de 4,20. Mas porque assim, na hora que eu cheguei, eu vou contar a história desde o começo, mas na hora que eu cheguei parece que a torcida inflamou, tinha muita gente lá. Nossa, na hora que inflamou, aí vem aquele filmaço na cabeça, né? Novamente, né? Igual a gente falou, né? A vida do atleta ela é feita de pórtigos, né? Acho que eu vou mudar o nome do canal, que era o pórtigo, não foi o pódio. É verdade, cara. Mas o pódio faz parte também. É gostoso, é gostoso. Apesar que até hoje, de todas as medalhas que eu tenho, de tudo que eu tenho, eu só tenho um troféu. Eu acho engraçado, porque todo mundo que dá esses skips, esses pulos de corrida, começa com 5, não dá 6 meses, começa com 10, começa com 21. Em um ano ele já está correndo quase que a maratona. Sim. E eu acho perigoso, porque você pode lesionar e aí você pode estar culpando a corrida, né? Porque eu já vejo muita gente botar culpa na corrida. A corrida acabou comigo, acabou com o meu joelho, acabou com o meu quadril. Cara, você não respeitou a corrida. Você fez a corrida, você odiar a corrida. Não a corrida fez você odiar ela. Você que odiou ela. Você teve que ir devagar, cara. E a gente tem que aprender a respeitar, né, o Marcelo? Estava citando o Denzel, outro que eu vou trazer para conversar com a gente qualquer dia. Quando a gente começou a treinar, teve um dia ele lançou um treino de corrida em 3 km, né? Aí eu mandei para ele, Denzel, mas 3 km não compensa nem suar a camisa. Você conhecendo ele, você já deve imaginar, já... Fica pé da vida. Mas enfim, ao longo, quando a gente começa a fazer as coisas com um profissional, né? Então, sem um profissional não vai não, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu falei pra você, eu comecei meio louco no começo, mas eu me respeitei. E hoje eu tenho a plena consciência de que a performance, ela não vem do extremo, ela vem do mínimo. A disciplina. É isso aí. E a constância. É isso aí. E você vai sendo empurrado, na verdade, ela vem te empurrando de trás para frente, né? Só que até que a gente toma essa consciência e entende isso... Demora. E aí é onde você fala que o pessoal queima muita etapa, né? Eu vejo o pessoal, às vezes, que tá treinando, gosta pra caramba de Strava, curte muita coisa no Strava. Você vê, assim, que às vezes a pessoa, quando fala que tá treinando, na verdade, ela tá fazendo uma corrida todo dia. Então, assim... não tem um respeito. É até clichê, né? Mas ganhar uma corrida, ganhar uma prova é fácil. O difícil é treinar, né? É difícil treinar. O treino, geralmente, ele não é a mesma intensidade da prova tal. Mas é difícil. E às vezes muita gente que está ouvindo a gente fala assim, esse cara tá falando bobeira. Mas é uma evolução, né? A gente tem que ir tomando essa consciência. Eu falo isso porque eu falei de troféu, porque é o seguinte, é lógico, a gente quer ganhar alguma coisa, né? E a medalha já faz parte. Todo mundo ganha medalha, porque todo mundo me pergunta, você ganhou medalha porque quem não faz pratica? Cara, de verdade, eu fico imaginando o troféu dessa prova. Porque, é lindo, lindo. Pessoal, vou chegar até mais perto, ó. É muito bonito, ó. Não, é lindo. Eu dei vontade de ganhar. Eu seria muito leviano da minha parte, que eu não queria ganhar um troféu. Né? Quero, mas eu falo assim, eu vejo muita gente ganhando troféu nas corridas, e eu já vi muita gente que tem mais troféu que eu, que hoje não corre mais. Eu conheço muita gente, cara. Eu conheço muita gente que treinava comigo, ou que já treinou comigo, ou que eu já vi treinando em outros grupos e não tinha convivência comigo,
Que eu saía de uma prova, o cara tava levantando troféu, levantando troféu, levantando troféu. Hoje o cara tá machucado. Hoje o cara já não corre mais. E fala mal da corrida. Ou se não, fala, larguei a mão de corrida. Não sei, assim, não é falar mal, mas eu acho que não teve uma etapa de respeito, sabe? Lógico que eu quero ganhar um troféu. Vamos combinar, Marcelo. Você citou o exemplo do teu começo, né? Você estava fazendo mau uso do seu corpo no sentido de más escolhas e tudo mais. Eu acho que às vezes quando você faz boas escolhas, escolher o esporte é uma boa escolha, mas que você joga isso no exagero, você acaba prejudicando o teu corpo tanto quanto se você tivesse às vezes fazendo más escolhas alimentares, por exemplo. Simples. É simples. Tudo que é exagero. É uma máquina isso aqui. É A uma gente tem que manter, acostumar, preparar, né? Existem períodos de manutenção onde a gente tem que baixar o nível um pouco, ó, vamos estabilizar, deixa se recuperar. Descanso é treino. Eu E às falo vezes isso. mais importante que o treino em algumas situações. Descanso é treino. Eu até falo que todo campeão de Ironman, ele tem uma coisa que nenhum atleta amador tem. É descanso. O Denis falou isso pra mim também. Ele treina tanto quanto ele descansa. Eu sou amador, eu tenho que trabalhar. O meu descanso não é tão quanto. Então, por isso que o Denis tem que fazer um treino diferente para mim. Isso é natural. E as pessoas parecem que elas confundem isso. Então, realmente, o treino não é na mesma intensidade de uma prova. Igual você voltar naquilo lá. Não é. Você falou. Não é mesmo. E as pessoas esquecem isso. Às vezes eu chego com uma prova arrebentada. E não é. Você tem que treinar no seu tempo. E devagar. E quando você faz esse processo, que nem chegaram em mim quando eu estava treinando para Ironman, realmente teve treinos meus que foram bem punks. E chegaram em mim e falaram assim, eu acho um exagero, o que você faz com você faz mal. Uma pessoa falou isso para mim. Eu falei para ele, não é exagero. O que eu faço com o meu corpo, tem alguém por trás me orientando e me vendo tudo, vendo minha frequência cardíaca, vendo meu pace, vendo como que está minha musculatura, vendo minha alimentação. Eu tenho um monte de gente por trás. Não tem exagero. Teria exagero se eu estivesse me aventurando nisso. Até falo mais, mas aí eu, lógico, não falo para a pessoa, porque seria muito delicado da minha parte. Com certeza. Para você é um exagero, porque você não tem esse acompanhamento e você não subiu uma escada. Você não foi naquele primeiro degrau que eu fui, para entender que isso não é um exagero agora. Então, foi um processo muito grande. Então, não é exagero. Agora, lógico que eu tenho que baixar a guarda, baixar a cabeça, igual o meu primeiro 1110. O que é o 1110? Para você entender. Foi antes que eu fiz do Ironman. Eu fiz o 1110 em São Carlos. É 1000 de natação, 100 de bicicleta e 10 de corrida. Só que é só com altimetria grande. Ali o triatlon pegou, porque ali eu fiquei mal no final dele, porque eu não me alimentei legal. Ele pegou, olhou para mim, o triatlon, e falou assim, ó, se põe no teu lugar. Baixa a bola. Baixa a sua bola. Baixa a cabeça, respeita o triatlon. Volta pro seu treininho, devagarzinho, do jeito que você fez lá no passado com a corrida. Aquele dia eu parei, cara, dormi com aquele puta medalha também, que é bonita, a medalha do GPX, da fila. E só tem fera, só tinha atleta olímpico lá. Você tem ideia, só os olímpicos e campeões mundiais estavam lá. Nesse aqui tinha alguns mundiais, mas no GPX eles se preparam. É não mais difícil que o Ironman, mas é uma carga. Preparatória, né? Porque ela começa meio-dia a prova. E ela termina 6 horas da tarde. Mais desgastante. Mais desgastante. E eu lembro que na hora que eu cheguei para dormir, fui comemorar e tal. Aí eu, conversando comigo, né, Marcelo, o triatlon te pôs no seu lugar hoje. Baixa a tua bola, se alimente bem, cuide-se bem, pondera no seu trabalho também, tenta melhorar, equalizar todo mundo de novo, porque senão alguma coisa vai dar errado. E aí eu baixei a bola e voltei. E aí o Denis foi me treinando melhor. Aí eu fui melhor nesse Ironman. Aí o Ironman foi uma coisa assim. Aí nós vamos chegar nele agora. Tô tentando puxar as histórias para ficar mais fácil aqui. O Ironman foi assim. Eu fiz a inscrição do ano passado, né? Eu fiz a inscrição do 1110 para me testar e falei, vou pôr o Ironman pro outro ano, pro 2023. E aí eu falei, não posso pôr para 2023. Por quê? Sabe a Six Majors? Para quem não sabe,
as Six Majors são as 6 principais maratonas do mundo, Sim. né? E você só entra por sorteio. Ou você tem índice. Eu não sou atleta profissional, eu não tenho Vou contar índice. com a sorte, né? Ou você tem que contar com a sorte. E eu fiz inscrição do sorteio de 3 majors. Não, de 3 majors. Da de Berlim, da de Nova York e da de Chicago, em 2019, antes da pandemia. Aí o que aconteceu? Berlim não foi sorteado e tal, falei, beleza. É lógico que depois eu ia fazer rifa, ia fazer um monte de coisa. Se eu fizesse ser sorteado nas 3, eu tava danado. Aí eu não fui sorteado, até deu um alívio. Ufa, ainda bem, o que eu fiz? Fazer sorteio de 3, eu sou louco. Porque é difícil, é muito difícil ser sorteado. Aí de Nova York, pá, não fui sorteado. Aí de repente, pá, bateu Chicago. Tem amigos meus que estão tentando Chicago faz 6 anos para sorteio. E eu fui sorteado na primeira, cara. Nossa, eu falei. Só que aí, assim, contando rápido, entrou a pandemia e Chicago foi cancelado como qualquer outra maratona no mundo. Sim, sim. E Eu até ia te perguntar se o Ironman se eu estava previsto antes, né? Porque eu acho que o Iron de São Paulo ele vem sendo adiado desde o 2019. primeiro Iron de São Paulo foi em 2019. Sim. Que eu estava até na maratona de Buenos Aires. E aí eu nem tinha pretensão nenhuma, cara. Não tinha. Eu falo que o triatlon aumentou na pandemia, na minha cabeça. Ele intensificou para treinar, que aí eu falei pro Denis que eu queria intensificar. Mas já era uma paixão já. Mas eu fiz inscrição de Chicago que eu queria fazer outra. E aí eles adiaram. E foi adiando, como qualquer outra. Sim, sim. O Ironman voltou esse ano, pra você ter Sim, ideia. sim. Voltou em Floripa. Então, desde a pandemia, as majors voltaram ano passado. As majors, as 6 principais maratonas do mundo. Então, eles deram um voucher pra gente poder fazer ou em 21, aí não aconteceu, ou em 22, aconteceu, mas era difícil você viajar, ou em 23. Então, eu tenho até o ano que vem para poder aproveitar esse voucher. Aí eu falei, puxa, como que eu vou fazer um Ironman em 23 com uma maratona? É muito custo. É custo, cara, não adianta. Certeza. Você viajar, você carregar bicicleta, você ir para um outro país, é custo, cara. É muito dinheiro. Você tem que se preparar com 2 anos antes financeiramente. Sim. Tem que trabalhar, cara. Não adianta, eu não sou amador, ninguém me patrocina, não tem ninguém para me patrocinar. Tem uns amigos meus que são patrocinados por gel de carboidrato, pela probiótica, falando palavra dos pessoais aí. Mas do monte de empresa, eu não sou patrocinado de nada. Eu sou o tio Torcínio, o tio Segato vai me patrocinar. Tem que trabalhar. Eu trabalho e consigo separar para o esporte. Sim. Hoje minha esposa já me entende, hoje ela é corredora, que eu separo uma grana pro esporte e essa grana é pra gente viajar e o que a gente faz? Vai a família inteira junto, comemora nossas vitórias no esporte e inclusive no Iron tava todo mundo não, agora tá todo, desde Buenos Aires tá todo mundo agora junto. Os meninos correram também. Eles correram, fizeram o Iron Kids, meu filho mais novo ficou em 2º lugar. Legal. E o meu mais velho ficou em 6º. No Iron Kids. São 600 metros na raela da USP lá. E é interessante como as provas estão se organizando para a família. Para a família, cara. Isso é legal. E assim, é legal não só no sentido de acolher, mas no sentido de incentivar também, né? Não, um barato, cara. Foi muito legal. Mas aí, voltando à inscrição, aí eu peguei e falei, poxa, aí eu falei pro Denis, só que já tinha esgotado, que era o pessoal de 2020 que fez inscrição que não pôde, e 2021 eles não estavam fazendo mais inscrição. E aí, poxa, aí não tinha inscrição. Aí eles lançaram um dia no site deles, no Instagram deles, que eles iam estabelecer 100 vagas para cada 70.3 do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Floripa, Maceió e Alagoas. Maceió, que é Alagoas e Fortaleza. E aí, só que era das 4 da tarde até acabar as vagas. Cara, eu tava atendendo aqui no consultório, eu pus um computador aqui, pus um outro computador, tem 2 computadores por causa de paciente, os 2 ligados e pedi para elas desmarcarem os pacientes das 4, as loucuras que a gente faz, até as 5h30. Cara, ela desmarcou e ficava com os computadores, não conseguia fazer inscrição, cara. Caía toda hora, porque é muita gente disputando, sim, né? Sim. Na hora que caiu o Ironman 70.3, São Paulo, eu falei, é isso que eu quero. É aqui do lado, mais próximo, né? Porque carregar a bicicleta é caro. Aí eu, fiz a inscrição. Eu lembro que era das 4 até 5h30 da tarde. Era 5h40, chegou um paciente. Foi a hora que eu consegui fazer a inscrição, cara. Pronto. Eu vou pro Ironman.
Aí eu mandei pro Denis, o Denis falou, você tem um 1110 em 2022 e um Ironman, hein? E mais um Caminho da Fé. Aí outras histórias, né? Caminho da Fé, que era o meu segundo Caminho da Fé. Eu falei pra ele, o tio dá conta. Ele falou, então você treina. Aí eu falei, não, nós vamos no jeito. Nós vamos treinar. Já passei coisa pior na vida. Vamos embora. Pergunta rápida, Ah. Segato. Rotina de treino, uma prova de esporte aqui. Uhum. Você tem ideia de mais ou menos quantas horas semanais você se dedicou para poder Eu estar me- apto a fazer uma prova dessa? Pra você ter noção, a Ana, que é uma amiga nossa assim, de triatleta, que ganha sempre em primeiro, segundo lugar no 70.3, mas ela tem 23 anos, ela dedica ao esporte, tem patrocinadores e tudo. Ela tem uma carga horária semanal de 24 a 30 horas. É muito, cara. Treino pra É caramba. treino pra caramba. Eu, mero mortal, amador, tio Segato, dentista da terra. Minha carga horária chegava a 10 a 18 horas, no máximo 18. Acho que teve um dia que deu 17, acho que foi 17 horas. Que foi uma semana intensa que eu fiquei de domingo a domingo, treinando. É uma carga alta, cara. Para um amador é. Porque é aquilo que eu te falei, você está aqui no meu consultório, nós estamos aqui conversando. Hoje eu não tive treino, porque eu pus o treino para ontem, eu estou voltando os treinos, né, depois dessa prova. Mas é assim, acordo às 5 horas da manhã, aí tem toda uma rotina ali com meus filhos e tal, mas já começo a treinar, ou vou para bike, ou vou correr, e depois venho para o consultório 8 horas da manhã, trabalho até meio-dia, quando não, às vezes nado na hora do almoço. Aí quando eu nado na hora do almoço, Você chega a ter 2 esportes no às mesmo vezes dia. tem os dois esportes. O Denis ele coloca bem assim, meu treinador ele coloca bem legal para mim, sabe? Ele é muito gente boa. Eu tento falar para ele dos dias que eu tenho mais paciente, tem menos, para ele me ajudar. E ele me ajuda bem. É, você comentou, não adianta também o esporte se focar o profissional, É. porque, na verdade, essa é uma batalha injusta, né? A É, gente sabe que às vezes a gente vai acabar colocando o profissional primeiro, né? primeiro, não adianta. Porque senão o outro não acontece. A gente, você falou, Não, somos amadores, a gente é, se patrocina, né? se patrocina, não, eu tenho família, Sim. eu não dependo do esporte. Eu te juro que se eu tivesse 20 anos hoje, eu com a cabeça de hoje, nossa senhora, seria diferente. Mas eu tenho família. Eu amo minha profissão, sou ortodontista, sou dentista, tenho paixão na minha profissão, paixão mesmo, amo o que eu faço. É referência hoje na sua profissão Não, também, eu né? amo, cara, é paixão. Acho que o que te faz que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente não chama de trabalho, Sim. entendeu? A gente chama de paixão. Então eu tenho paixão na minha profissão, gosto do que eu faço, estou no meu consultório aqui, parece que eu estou em casa. Então eu gosto disso. E o esporte amador, ele também é uma paixão, então eu tenho que equilibrar os dois. Então a carga horária de treino, ela tem que ser bem dosada. E tem muita gente que chega em mim e fala assim, cara, não bate essa conta. Não, foi a primeira coisa que eu te falei. Chegou até foi uma brincadeira, né? Então, pelo que eu vi, mais gente comenta isso com você. Muita gente chega em mim e fala assim, Gato, como que bate essa conta? E eu conheço alguns loucos que batem a conta igual a mim. Tem um outro dentista de Campinas que eu sigo ele no Instagram. Ele, ele foi classificado para o Mundial. Ele é mais novo que eu, mas foi classificado para o Mundial do Ironman. Então é um cara que. E ele tem uma clínica odontológica. São poucos dentistas. Tem um outro que se inspirou em mim, de Santa Catarina. Ele me manda mensagem. Ele é um barato. Ele vai fazer até um Ironman ano que vem. Só que o cara encurtou um pouquinho, mas ele é gente boa. Mas ele fala que se inspira em mim e tal, sei que vai fazer o Ironman ano que vem. Também tem essa jogada de treino, casa, filho, esporte, todo mundo junto. E tem um outro aí que eu conheço também, que é a mesma coisa. Então a gente é amador, cara. Então eu acho que você tem que conciliar. Mas é uma carga, eu não chamo de carga estressante, tá? Para mim não é estresse treinar. Eu chamo de carga maçante, é bastante coisa, mas eu tenho que digerir isso. Agora, eu falar que essa felicidade todas as vezes o pessoal fala assim, mentira que é só felicidade. Não, não é. Realmente, vamos falar a verdade aqui. A gente tem dias, que teve um dia de um treino que eu estava de domingo a domingo muito desgastante. E eu vinha passando algumas coisas de família, de saúde, não minha, mas da minha família. E eu estava treinando por esse Ironman. E nesse dia eu parei na frente da minha esposa, comecei a chorar. Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei assim para ele, eu falei para ela, o mais difícil não é eu fazer essa prova. O mais difícil é eu treinar. Eu tô muito mal. Aí ela pegou e falou, você tá cansado? Eu falei, não, não é do esporte.
É aquele dia que você pega e fala assim, hoje eu tenho que executar um treino de 2.000 metros de natação e mais 15 km de corrida, 12 km de corrida. E já aconteceu isso. Ou de 3 horas de pedal, ou 2 horas de pedal, mais 15 km de corrida. E naquele dia acontece um negócio que você tem que resolver para o seu pai, que você tem que resolver para sua esposa, o seu filho está doente, ou você tem que dar um diagnóstico de um paciente, o paciente te ligou. Não é a questão que o esporte foi estressante, por isso que eu falo para as pessoas que botam a culpa na corrida. Ah, a corrida me judiou. Não é, é que às vezes você tem que ter o equilíbrio mental para poder pegar, respirar fundo. Mas tem hora, cara, que teve uma postagem minha, se você correr um pouquinho, que eu fiz um desabafo. Aí minha esposa, você tá desabafando? Eu falei, preciso, deixa eu desabafar. Faz parte do processo. Faz né? parte do processo. Se você não desabafar, E aí volta naquilo que a gente disse lá no começo. É aqui, é né? aqui. Não só para a hora Não. do rush, né? Que é a hora de ir para cima, mas também em todo o processo. Né? Todo o processo. Eu acho que isso é o treinamento mental. E na hora que eu chorei pra ela, ela pegou e falou assim pra mim. Ela acho que ela foi forte, ela falou assim pra mim, eu tô aguentando isso tudo com você não tá sozinho. Eu falei, nossa. Ela falou, eu, seus filhos, tá todo mundo em casa. Você não tá sozinho, Marcelo. Põe na tua cabeça, você não tá sozinho, eu tô aqui. Eu tô com você, porque agora ela digere esporte, ela respira esporte, meus filhos também. E ela, na hora que ela falou isso, cara, eu respirei fundo, falei, vamos treinar aqui. Aí é o treinamento mental. Sim. E aí nesse dia eu fiz essa postagem e tal. Aí o pessoal falou, cara, isso não te faz mal? Não, não faz mal. Realmente é um estupim. E é lá que você chega naquele limite, que é o pior, eu falo que ele é o pior do físico, né? Porque o físico você já sabe que seu corpo aguenta. É o estupim mental. Quando você chega nesse, cara, é surreal. É onde que você vai lutar por isso aqui. É na hora que você chega na prova, você olha aquele dia. Na hora que eu cheguei na água, cara, eu cheguei na USP lá, aí se você quiser começar, a gente fala da prova agora pra você entender. Eu tenho umas perguntas para te fazer sobre isso. Vamos lá, tá Na hora que eu cheguei interessante. na USP, cara, eu pus a touca, tudo, e aí na hora que eu cheguei lá, eu parei na minha baia, assim, tinha várias pessoas, né? Eu abri, assim, tava meio aberto, aí eu... Só te interrompendo, uma pergunta que eu ia te fazer é assim, eu vi que dos Ironmans que a gente tem no Brasil esse ano, acho que só de São Paulo que não é água aberta, né? Que foi na Raia Olímpica lá. na Raia Olímpica. É uma água aberta, Sim. é uma metade de um lago, eu falo. Sim. Mas é diferente de nadar no mar aberto, Sim. por exemplo, né? Como, por exemplo, Floripa foi mar aberto. aberto. Eu nunca fiz um triatlo no mar. E assim, você colocou já que a escolha foi por uma questão de logística, né? De eu ia logística, te perguntar se tinha relação com essa questão da natação, porque de todo mundo que eu já conversei sobre triatlo, a natação ela acaba sendo um fantasmazinho assim para todo mundo superar, né? E aí quando você fala que vamos para água aberta, aí o nível de dificuldade praticamente dobra, para não falar que triplica, né? O que eu falo assim, de questão que eu não tenho experiência em água aberta de mar. Para nós triatletas, água aberta pode ser até lago, pode ser o que for. Pode ser lago, pode ser represa. Isso é água aberta pra gente, porque você tem que ter senso de direção, né? Que é difícil de uma raia de piscina. Sim. A raia de piscina você vê tudo. A raia da USP não vê nada. É um lagão. Sim. Então a gente considera como mar, mas não é um mar. O que eu converso com as pessoas, até mesmo uns que já fizeram em mar, eles falam que eles chamam de água pesada e água leve. A água leve é o mar e a água pesada é a água doce. É o contrário? É o contrário. Então, por causa do sal, né? Então, realmente, o pessoal, quando eu fui fazer o Ironman de São Paulo, falou assim, nossa, foi difícil lá, né? Porque é uma água mais pesada, que é a água doce. Aí, quando eles falam do mar, eles consideram a água mais leve. Então, você entendeu? Só que o senso de direção de mar assusta mais. É a questão da orientação que dificulta mais. Que é a orientação, é a navegação que a gente fala. Ela te assusta mais. Mas não vou te mentir que hoje, depois de 2017 até hoje, 5 anos de triatlo, eu vou te falar que hoje que eu comecei a ter um senso mais de direção em água pesada que água doce. Que é um lago, que é a Raia da USP, que é esses lugares. Eu nadei poucas vezes quando eu fui viajar. Eu pus o óculos e falei, deixa eu nadar aqui.
Aí eu fazia 1.000, 2.000 metros, com a família lá divertindo, eu falei, peraí que eu tenho que fazer 2.000 metros. Aí eu fazia. Aí eu comecei a ter o senso de direção. Realmente, as boias das provas te ajudam. Sim. Não fiz mar ainda. Um dia, quando eu fizer, nós contamos essa história, eu te falo. Mas a água realmente é o fantasma. Sim. Aí nesse dia eu parei para olhar, e nesse dia, quando eu fui na água lá, tava noite ainda, a prova começou às 6 horas da manhã, e tava noite, que era 5h30, ele tava se posicionando para lá. E na hora que eu olhei a raia da USP, assim, eu olhei e falei, caramba, é longe pra caramba essas boias. Olhei porque ela dá a volta assim, né? É só uma volta. Sim. Mas é muito longe. Aí eu respirei fundo e lembrei desse dia. Eu falei, gente, eu passei aquele treino mental. Hoje eu vou vencer. Aí foi que a minha cabeça... Então esse treino foi bom por causa disso, entendeu? É interessante isso, né? O treino. É um ponto do treino que te prepara Para aquele para momento. aquele momento. É show, cara. É show. Mas da Sensacional. prova, vamos pra prova, cara. Que eu vou contar pra todo mundo o que quer. Acho que é a parte mais interessante, que aí quando eu fui sorteado, eu peguei, vou fazer, o Denis foi me treinando, os treinos foi desse jeito. Mas aí eu encarei assim, eu vou pra divertir. Como eu encarei na maratona lá de Buenos Aires, falei, eu vou pra divertir. Aí fiz inscrição dos meus filhos pro Iron Kids, falei, eu quero divertir. E hoje minha família já vai para essas provas comigo Virou para um evento divertir. familiar também, né? Eles já entendem, por exemplo, a gente chegou na sexta lá, eu tenho que pegar o kit, a prova do Ironman ela tem toda uma disciplina, a gente tem que assistir 33 slides explicando sobre a prova, sobre as regras. Eu assisti 3 vezes os 33 slides e mesmo assim tem o congresso técnico para você assistir lá. Sim. E você assiste o congresso técnico de novo, porque você não pode falhar. Qualquer falha que você fizer, você toma um cartão amarelo, tem o cartão azul e o cartão vermelho. Você pode ser desclassificado. Seria muito ruim, frustrante, né? Para um profissional, eu já vi vários profissionais tomarem e saírem da prova. Para um profissional, ele já está uma coisa já assim, às vezes está na adrenalina, sem querer ele erra. Mas para a gente que é amador, a gente se preparou muito para lá. Então eu fiquei assistindo muito esses congressos técnicos. São 33 slides. Então eu assisti e na sexta-feira a gente foi para lá com a família, tudo. Aí eu peguei meu kit. Aí no sábado a gente fez a prova da criançada de manhã, que foi maravilhosa. Aí tava 30 graus, um calor do caramba. O pessoal comentando que no dia da prova o clima tava bem ameno. Não, né? ouve só, tava 30 graus. Aí à tarde era o check-in da bicicleta. Que você tem, no Ironman, qualquer triatlon, mas você tem que levar a bicicleta primeiro. Mas no Ironman, especificamente, no mundo inteiro, você leva a bike um dia antes. Você leva ela lá. Eu acho que tem uma parte profissional de alguns lugares, que eu não sei bem, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, mas que pode os profissionais levarem um dia, uma coisa assim. Mas eles têm mecânico, tem tudo lá. Então, eu tava marcado para deixar minha bicicleta 3 horas da tarde. Aí já de 30 graus já foi para quase 20 graus. Fez assim a temperatura. E começou a ventar. Aí lá no meu número eu fui lá, amarrei a minha bicicleta e tem todo um preparo. Você ganha sacolas certinhas para transições, tudo congresso técnico explicando tudo que você tem que fazer. Você não pode errar, senão você é desclassificado. Aí é a disciplina. Eu falo que o triatlon me ensinou a ter disciplina. Tem que ser tudo assim. Por isso que marcar horário, eu falo pra mim, tem que ser assim. Tem gente que me fala, você tem que ser assim. Não pode tal dia. Cara, eu já tô compromissado, por exemplo, com meus pacientes, não vou. Eu já tô compromissado com a minha família, não vou. Eu já tô compromissado com o meu treino, não vou. Tudo é disciplina. Se você tem disciplina, tu tem liberdade, cara. Tu tem liberdade pra tudo. Isso que é interessante. E hoje, nos tempos que nós vivemos, né, as pessoas têm muita dificuldade com a questão da disciplina, né? Tá doido. É o que mais tem. Eu também tenho. Isso é natural. Eu sou de carne e osso. Mas você tem que ter. E o triatlo me ensina a ter disciplina. Porque senão você é desclassificado. E aí chegou lá, deixei a bicicleta lá, amarrei a bicicletinha e tal. Deixei amarrada lá. E aí no domingo era largada. Cara, foi para 13 graus. Choveu, eu acordei 3h30 da manhã com um trovão. Puta, meu primeiro Ironman com chuva, cara. Falei, pá, vamos enfrentar isso, vai. Tô aqui pra molhar mesmo. Tô na chuva pra molhar. Aí na hora que eu peguei, acordei, me alimentei e tal, minha esposa falou, já é 5 horas? Eu falei pra ela, é 4 horas, eu vou me comer antes e vou embora. Ela, não, tudo bem, fui embora. E aí,
eu cheguei na USP, que a prova é lá na USP, né? Não sei se todo mundo sabe, é uma cidade universitária lá em São Paulo. E a prova acontece lá. A de ciclismo é na Marginal Pinheiros. Então, o complexo da USP é muito grande, é muito legal, é muito show de bola. Dá para competir legal lá e eles estão pensando em fazer talvez um triatlon full lá, porque dá para fazer. Aí eu cheguei lá 4h40, não tinha nem lugar para estacionar, achei que eu era o primeiro a chegar, já tinha uma galera lá. Já tinha uma galera, sabe fazendo o quê? Na água aquecendo, cara. Sério? 4h30 da manhã, nego aquecendo. Eles liberam a raia das 4 às 5 para o pessoal aquecer. Peguei e falei, realmente eu sou mais normal aqui. Então, beleza. Fui lá, pus minhas coisas na bicicleta e tal. A gente tem uma roupa que chama wetsuit, que é para poder... Ela só pode ser usada no Ironman com uma temperatura abaixo de 21 graus. Acima de 21,5, acho que 21, 22,5, você é proibido usar essa roupa porque ela esquenta muito. Aí eu pus ela, a gente usa um macaquinho, né? Esse macaquinho, né, que tá aqui na foto, é um macaquinho, sim, que ele serve para tudo. Todo mundo me pergunta, cara, você troca de roupa nos 3 esportes? Não, é o mesmo. É o mesmo, é um macaquinho. Se não tiver uma temperatura muito alta da água, você não usa o wetsuit, que é um tipo uma roupa de neoprene. E depois você pedala e faz tudo com o macaquinho. Mas aí eu pus lá meu wet, né, tava tudo preparadinho, bonitinho. E fui lá. Lá no Ironman, hoje eles fazem um negócio que se chama Rolling Start, que sai a cada 8 atletas, a cada 8 segundos. É 8 ou 10 segundos. Então é uma baia, ficam várias pessoas assim, do pessoal lá da arbitragem. Tem arbitragem para tudo lá. E eles ficam assim, então se posiciona 8, aí faz... Aí os 8 vai nadar. Aí posiciona 8, aí eles liberam e vai nadar. Esse barulho. Marcelo, a hora que o Trullo não fez pra você, cara. Cara, foi muito doido. Tô dentro agora. Nossa, então, na hora que fez o... Aí o árbitro falou, pula. Que não tinha como escapar, porque tinha mais 8 na minha frente. Porque antigamente, assim, ainda tem. Triatlon, até mesmo alguns outros, sai de uma vez, todo mundo. Tem aquele mundaréu de gente, bate bom na tua cabeça. Natação parece um monte de... Só da boiada lá, né? Se joga e vai embora. Mas o Ironman, ele teve essa experiência de Rolling Start em São Paulo. Acho que foi um dos primeiros Ironmans do mundo de Rolling Start. Acredito que seja, mas eu lembro o pessoal falando mais ou menos isso. Então deu super certo. E hoje a maioria dos Ironmans são assim. E na hora que ele falou, gritou lá pra mim, cara, o cara pula. O árbitro, senão você é desclassificado, você toma cartão, não desclassificado, você tomava cartão azul. Eu fui pular, tinha um cara que tinha acabado de mergulhar, ele submergiu, eu falei, vou pular em cima do cara. Aí eu peguei e pulei pra volta. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o óculos não tá muito legal, você entrou água, cara, você tem que ficar parado até você pegar. Sim. E aí eu comecei a nadar. No que eu comecei a nadar, me deu pânico. Até o Cabral daqui de São Joaquim, que estava também nesse Ironman, ele teve pânico na água. E ele tem mais de 10 Ironmans, ele é muito bom também. E deu pânico assim em mim. Aí eu, caramba, não entrava ar. Eu nadava, não entrava ar. Aí eu falei, mas tem que entrar ar. Eu parei. No que eu parei, veio um jet ski salvar uma mulher que não estava dando conta mais, pediu para sair. Aí eu, nossa, aí a cabeça, né? Você tem que treinar a cabeça. Aí eu peguei nos primeiros 500 metros, eu fui concentrando a cabeça e puxando o ar. Na hora que eu consegui passar a segunda boia, porque era uma volta menor, eu passei a segunda boia e as boias maiores depois. Na hora que eu cheguei ali naquela boia, o ar entrou. Eu falei, nossa, graças a Deus. Aí fluiu. Aí eu comecei, a gente fala navegar, eu comecei a navegar bem. Aí comecei a navegar, nunca fiz aula de natação, quem me ensinou foi o Denis mesmo. Aí comecei a navegar bem. Aí uma hora só que eu parei para olhar onde eu estava. A natação em águas abertas, né, que a gente fala, ela é diferente da piscina, porque da piscina você fica sempre com a cabeça aqui, respira aqui, fica com a cabeça aqui. A água aberta você faz assim, olha, vê onde você está e respira e volta. É o contrário. Você tem uma referência, né? Ali você não tem referência nenhuma. A água é turva e você não tem essa referência. E se tem alguém do seu lado, eu levei pesada, levei mãozada, você tenta só não atrapalhar o atleta que está do lado, mas dá uma empurradinha nele assim de leve. Foi dica do meu técnico. E aí eu fui bem, cara. Na hora que eu cheguei lá na última boia, assim, eu falei, nossa, agora é só ir pra transição.
Aí foi que eu fiquei feliz. Falei, poxa, venci a natação, né? Isso não era o meu melhor tempo, natação, e não é o meu melhor esporte, mas a natação me faz bem. Eu comecei a nadar em 2015 porque eu senti dor para corrida. E foi primeiro que o ciclismo até. Mas eu nunca tinha nadado, então eu nadava só para perder a dor. E aí, cara, na hora que eu cheguei nessa transição, que a transição para quem não sabe, no triatlon, você sai da natação, aí você tem um caminho para seguir até pegar a bicicleta. Nesse caminho de transição, você tem que seguir regras. Piruete. No Ironman, antigamente, tinha as pessoas para te ajudar a tirar o et, porque ele demora para tirar. Ele gruda, né? De neoprene, né? Neoprene. Aí você tira o et, e aí você chega na sua bicicleta, você tem um saco de transição, você tem que pôr o et dentro desse saco e fechar. Se o árbitro vê que você não fez isso, você é penalizado também. Aí você tem que pôr o capacete, fivelar o capacete, pôr a sapatilha ou deixar ela no taco já clipada. E aí você não pode montar na bicicleta até sair da transição. E aí você pega ela só no banco, não pega no guidão. Pega ela no banco e vai. Não é regra, mas é melhor para você correr com a bicicleta. Bike contra-relógio. Contra-relógio. Eu não tinha contra-relógio, eu comprei esse ano uma usada. Eu tinha uma Speed, ainda tenho essa Speed. Gosto muito da Speed. Contra-relógio para subida não presta. Por isso que no triatlon todas as provas são retas. É proibido vácuo, não pode vácuo, senão você também toma cartão. Se o árbitro vê, você está desclassificado. Não pode tomar vácuo. Não pode. Se você estiver atrás de uma pessoa, você tem que ir para o lado ou diminuir a velocidade. Não pode fazer vácuo. Não pode pegar vácuo. E se você estiver muito do lado esquerdo, atrapalhando a passagem de atleta, também você toma cartão. É um circuito, né? Um circuito. A parte de bike. Quantas? Foram 2 voltas na Marginal Pinheiros, mas era assim, você saía da USP, baixo do túnel, pegava Pinheiros, ia até um pouco para frente da Ponte Estaiada, não sei se o pessoal conhece ela lá para frente, aí da Ponte Estaiada você via, voltava, mas tinha um trecho, que a Marginal Pinheiros é maior, eles faziam um zigue-zague de 4 voltas. Entendi. Então foram 2 voltas assim, deu os 90 quilômetros. E aí na bike... Eu morro de medo, eu confesso, não é meu principal esporte. Eu tenho medo de bicicleta, porque depende da máquina. Eu falo que é o único esporte que eu tenho medo. Depende da máquina. Se a máquina falhar, um pedriscozinho pode te jogar pro chão, né? E aí, o que acontece? Eu tava com uma contra-relógio, ela é nova, eu comprei ela esse ano, e eu só consegui com o Speed, né? Só tinha treinado com o Speed. Aí só que eu treinei com a contra-relógio, tudo. E aí eu fui indo. Então eu prestava muita atenção no terreno que eu tava, né? Então clipava, você fica assim, né? O pessoal pergunta como que você aguenta, mas você treina. Sim. Dá dor para treinar no começo. Mas é uma aerodinâmica que qualquer vento que bate, ela te joga. E aí eu cheguei a pegar quase 50 km por hora ali na Marginal. Uma porrada. Fiz nessa história do meio da prova aí, tinha umas vãos assim na estaiada, eu ficava com medo, tinha uns metais assim, toda hora eu levantava ali, eu fiquei com medo na estaiada, na ponte. Mas na pista estava bem limpa, mas tinha trechos que dava medo, que tinha reformas. Até uma moça quase caiu do meu lado, mas foi por causa de um vento, ela tinha a roda fechada, ela quase caiu. Então eu fui até bem no ciclismo. Eu tinha levado 5 géis, a bicicleta ela tem um compartimento de comida, 5 géis, 2 bananinhas e uma rapadura. Cara, a rapadura eu descobri ela uma semana, que era bom levar rapadura, porque eu não sou ciclista de ficar andando de mountain bike, o pessoal leva rapadura. E aí me falaram, um cara de mountain bike falou, você leva rapadura? Eu falei, vou levar. Eu gosto da goiabinha. Da goiabinha? Eu tô aprendendo tudo isso agora com o ciclismo. Ele falou, leva rapadura. Eu levei, comprei uma caixa, levei. Cara, nos 20 primeiros quilômetros eu senti muita dor na perna, e depois sumiu a dor. Aí eu comi uma bananinha, eu tomei 15 minutos, eu tomei o gel que ele pediu para eu tomar. Eu tenho um nutricionista agora de triatlo, ele pediu para eu tomar. Aí eu comi uma bananinha. No que eu comi a bananinha, eu falei, nossa, eu peguei uma com açúcar, porque no outro triatlo eu passei mal por falta de açúcar. Sim. Aí eu comi com açúcar e tal. Aí quando chegou no quilômetro 40, eu falei, vou comer rapadura, agora tudo bem, né? Isso tudo andando, a gente não para. Muita gente pergunta se a gente não para em nenhum momento. Aí eu peguei, pus a mão na boca da rapadura. Cara, perdi uma rapadura, perdi uma bananinha, só tinha gel. Nossa, gel não alimenta. Cara, 90 quilômetros, né?
Falei, e agora? Vai, vamos treinar a cabeça de novo, né? As dores já tinham sumido, eu não tava com dor mais nenhuma. Sim. Tava só concentrado mesmo, aí eu tinha que concentrar com a comida. Aí eu tomava um pouquinho de água, só tinha uma caramanhola só uma garrafinha. E duas aqui de... Aí aqui eu tinha uma de um composto, que é da Dux, que é um composto para dar um pouquinho de energia. Duas garrafinhas pequenas. Então eu tomava ele e tomava os géis. Aí no quilômetro 70, me deu fome de novo. Falei, não acredito. Falei, nossa, não pode dar fome, cara. Porque o treinador fala que se der fome já está consumindo músculo, né? Na verdade, quando você sente a fome, o que tinha para dar errado já deu errado, né? Esse ficou meu medo, cara. Eu falei, o que eu fiz de errado? Só que aí eu fui a rapadura. Aí eu vou botar a culpa na rapadura. Aí, na hora que eu peguei, falei, não, eu vou me concentrar porque falta só 20 quilômetros. Aí eu me concentrei, tipo, tomei uns Gatorades no caminho. Aí eu falei, na corrida tem muita comida. Eles dão comida. Na corrida eles davam clube social, bananinha, banana, laranja, gel, e Red Bull e Coca-Cola. Pra quem não sabe, Coca-Cola dá um gás maravilhoso na corrida. É bom. Só serve pra isso, Coca-Cola. Pra todo dia não presta aquilo lá, não. Coca-Cola, a única coisa que ela presta é pra corrida. Quando você tá lá no meio, você toma aquele tanto de açúcar que dá, ela faz assim, você vira super-homem. Aí eu saí da bike, eu falei, bom, vou entrar na corrida, eu vou comer na corrida, né? Só que na hora que eu cheguei, minha família tava tudo me esperando, assim, cara, na transição. Nossa, eu me emocionei pra caramba, cara. Nossa. Aí aquilo lá, família, emoção, saí da bicicleta, super bem. Minha esposa falou que ficou rezando demais, porque eu fiquei preocupado com a bicicleta. E já tinha vencido 2 esportes. Na hora que eu cheguei lá na transição e vi tudo isso, cara, falei assim, agora tô em casa. Agora tô em casa, né, que você falou. Corrida, cara. Eu amo correr, cara. Eu peguei e falei assim, agora eu vou correr. Agradecer Deus, agradecer todo mundo, agradecer. Só quero agradecer agora. E se quebrar, eu corro até de cabelo. Se eu quebrar, eu não vou quebrar. Isso é lindo, isso aqui é lindo. Aí eu respeitei meu pace, o Denis pediu para eu respeitar o pace de 5,6, 5,45. Ah, não, ele pôs 5,40 a 6. 5,45 a 6 ele pôs o pace para eu respeitar. Só que eu saí um pace legal de 5,40 e aí eu percebi que eu podia ficar em 5,5. Só que tinha trechos que eu ficava 5, 5,15. Só que aí eu pegava e falava, não, Marcelo. Aí onde o triatlo me pôs no lugar. Marcelo, não. Corre no pace de 5,5, vai. É uma meia maratona, né? Depois de tudo isso. É uma briga né? constante. É uma briga com a gente, mesmo, cara. Né? Aí eu falei assim, não, é uma meia maratona, vamos 5,5. É aquele negócio, né? Os dois aqui. Desse jeito, cara. Cara, você tá bem, Você tá bem, vai. Acelera, bobão. Não, mas Aí eu comecei a brigar comigo para manter esse pace. E aí eu percebia que aquilo eu estava confortável, 5,5. Uma curiosidade aqui, Marcelo. A gente sabe que às vezes muitas pessoas vão para uma prova dessa e não estão preparadas. Uhum. Você citou o exemplo, o pessoal às vezes na natação tem a questão do pânico, né? Você viu muita gente abandonando a prova assim porque às vezes queimou a largada? Muita. Acontece muito. Assusta, cara. Isso é o que mais assusta. É o psicológico, se eu sei trabalhar isso também. No de São Carlos eu vi gente machucada saindo de ambulância. Minha esposa viu. Meus filhos ficaram preocupados comigo. Gente passando mal, saindo de ambulância mesmo. Gente ruim. Imagino que, assim, eu vivo muito a parte do ciclismo, né? A gente sempre vê o pessoal exagerando às vezes na parte... Os caras metem umas coisas pra dentro ali que... Não pode, cara. Só Jesus na causa, né? E... gente também que não respeita os limites, eu falo, cara, fui treinado e preparado para 5,5, 5,45. O cara chega ali, ele... Ou às vezes assim, o cara nem foi treinado, né? Eu acho dificilmente para uma prova dessa aqui, deve ter um cara ali que se preparou sozinho, né? Cara, é muito difícil. Eu olhava lá, você não via, mas você via muita gente desistindo. Quando diz meu filho, falou, pai, teve um gordinho que chegou primeiro que você. Mas não é, falei, filho, o cara é bom no ciclismo, bom nas pernas, bom, às vezes nem corrida é o fraco de quase todos os triatletas, é incrível. Corrida é o fraco, eu te falei, a maioria vem do ciclismo. A maioria vem do ciclismo ou da natação. O difícil, o que veio da corrida. E o que veio da corrida é os caras que mais sobressaem. Então eu tentei ponderar esse pace, sabe? Eu me senti à vontade nele. E a coisa mais gostosa ali é que na hora que deu, são 3 voltas de 7 km, né?
Então eu queria toda hora passar, na hora que eu passei a primeira volta na plateia, cara, nossa, no público, cara, tinha uma torcida. Acho que eu vi um vídeo no seu Instagram, você passando pela a sua esposa e tal. Aquele ali era o maior, eu não tenho vídeo, eu não tenho, do outro lado. O cara do outro lado era muito legal. Minha esposa estava desse lado, que foi esse que eu mencionei também. Mas do outro lado, que era na rua mesmo, ali da raia, da avenida, da rua da USP, O pessoal incentiva bastante. cara, é um corredor humano que só passa 2 atletas por vez, que é um para ultrapassar e um. Eles ficam na sua frente, eles ficam com o cartaz e falam assim, toca aqui, guerreiro, você consegue. Eles falam o seu nome, porque tem um nome no número. Sim. Você consegue, toca aqui, criança. Aí você tocava, cara, aquilo lá dava um gás. Eu falava, gente, eu quero passar aqui de novo. E aquilo lá, chegou na terceira, na segunda volta, você põe, aqui na foto não dá, mas aqui tem um negocinho azul no meu, é uma xuxinha, para contar que você fez as voltas, né? Então na segunda volta, a primeira volta era uma xuxinha azul, a segunda uma preta. E na segunda volta que eu peguei a preta, faltava só mais uma volta. Aí eu passei pela minha família, aí eu falei pra eles, vai lá perto do pórtico, que eu tô acabando. Ela, você tá bem? Eu falei assim, eu não quero que acabe, eu tô curtindo. Ela, você tá bem? Eu falei, tô bem demais. Que legal. Aí, tô chorando assim, sabe? Chorando mesmo, eu chorei algumas vezes. E chegou no final dela, tava no final, eu encontrei com uma moça, assim, ela não tava bem. E aí eu comecei a correr junto dela, eu sou meio assim, né? Quando eu vejo que uma pessoa não tá bem, às vezes você dá um incentivo pra pessoa. E aí eu falei, seu primeiro Iron, ela é meu primeiro, mas eu já faço triatlo. Eu falei pra ela, eu também. Isso tudo sim, tudo me pergunta assim, você faz isso correndo? Eu falei, vai conversando com ela, mandando bem o pace. Aí ela pegou e falou assim, pace é mesmo velocidade, né? Aí ela pegou e falou, nossa, que legal, né? Ela pegou e falou, nossa, aqui tá sendo uma superação. Você vê pessoas tortas por falta de nutrição, dá medo. Não sei se as pessoas já assistiram uma prova de triatlo Ironman, a pessoa vai andando assim, ó, parece um zumbi. A cabeça manda, mas o corpo não responde. Cara, dá dó. Então você vê pessoas assim, vê pessoas caminhando, vê pessoas chorando, pessoas com dor, falando que não tá aguentando mais. E ali ela pegou e falou, nossa, eu não tô quase. Eu falei, não, tá na última volta, não desiste não. Eu falei, tá todo mundo de parabéns. Aí ela virou assim, imagina quem já passou alguma coisa na vida, alguma doença, algum infarto. Aí na hora ela falou algum infarto, eu falei assim, eu já infartei. Aí ela pegou e falou, quê? Então você tá de 1000 parabéns. Aí eu peguei e contei minha história pra ela, assim, igual eu tô te contando aqui em 1 hora, mas eu contei na corrida assim muito rápido. Na hora que eu contei muito rápido, ela aumentou a velocidade. E ela parou de sentir dor. Só que ela parou de falar. Que eu percebi que ela estava num limite dela. Aí ela pegou e virou assim pra mim, eu terminei e falei assim, olha, eu falei pra ela, boa sorte, você vai conseguir. Aí ela falou, pra você também, pode ir. Aí ela tipo me dispensou, porque eu não tô te aguentando mais aqui. Mas eu percebi que eu ajudei ela um pouco. Legal, né? E na hora que eu tava chegando próximo, é onde eu tava chegando nessa torcida, pessoal batuque, tudo, criança, gente gritando seu nome. Aí era onde eu tava entrando pra USP. Aí quando você entra, cara, tem um tapete, que é o que mostrou ali, com o símbolo do M-Dot. Chama M-Dot esse símbolo do Ironman, né? E tava o símbolo dele. Aquilo ali, cara, é uma coisa, assim, surreal, cara. Não explicava você cruzar a linha de um M-Dot. Um triatleta, isso. Aí, o que aconteceu? Tinha muita gente ali, minha esposa já estava lá dentro, que é uma pista de atletismo, que é o final, que é o pórtico. Na hora que eu cheguei ali, cara, eu comecei a gritar. No que eu gritei, assim, há muito, a torcida inflamou mais ainda, cara. Aí começaram a gritar meu nome. Cara, aquilo ali foi muito bom. Aí foi a hora que eu entrei na pista e eu vi minha esposa de longe. Aí eu até gritei mais e passei um atleta quase. Até se um dia eu ver esse atleta, eu pedi desculpa pra ele. Eu passei ele porque ele tava morto. E meu pace estava de 4,20, quase 4,30. Eu tava numa emoção, cara, e eu não sentia nada, dor nenhuma. E aí na hora que eu cruzei o pórtico, eu gritava, cara, eu gritava tanto, e o cara do microfone falou assim, é isso aí, atleta, vai, Marcelo, pensa em tudo que você passou. Eu falei, cara, aquilo ali. Aí eu desabei, aí você passa, assim, tem tudo uma estrutura boa, aí tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha tudo, aí eu passei eles, não precisei deles, aí tinha macarrão, tinha comida, porque foram 6 horas de prova. Eu achei que eu ia fazer em 6 horas e meia, 7 horas. Eu cruzei a linha de chegada em 6 horas. Eu diminuí... Excelente, né? Nossa, muito meu tempo.
E eu nunca tinha feito, mas eu diminui muito. E na hora que eu cheguei ali, aí eu sentei, comi, aí você conversa com os atletas, estão todos se recuperando, né? Aí um falou, e aí, guerreiro, o que você achou? Eu falei, cara, esse foi o meu primeiro. Ele falou assim, é o meu segundo, mas o que você achou? Eu falei, cara, eu não tô tentando digerir tudo que eu passei, mas eu me diverti. Eu falei pra ele, Que legal. eu me diverti. Acho que quando você diverte com o esporte, cara, Não tem lado ruim, né? não, cara. E O assim, sofrimento é é passageiro. detalhe, é só um detalhe, Só um né? detalhe. Porque depois eu saí dali, a minha família foi, tirou foto e tal. E a gente foi passear. Nós fomos pro hotel. Eu tomei um banho, eu terminei, era meio-dia e meio, meio-dia e 35. 6h15 eu pulei na água da manhã e terminei meio-dia e meia. Meio-dia e meia, não, meio-dia e 20. Então a gente foi passear depois, a gente foi almoçar. Eu tava andando normal, tava com dor de esporte, que você Lógico, né? conhece. Mas assim, não tava quebrado, cara. Não tomei remédio, não tomei nada. Eu tava, sabe quando eu tava curtindo, aquela endorfina ainda tava dentro de mim? Cara, bom, cara. Que legal. Maravilhoso. Inveja boa, viu, Marcelo? É, Ainda, é, você falou assim que tudo a gente constrói uma história, né? Eu acredito, e assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de me superar, assim como você. Tá sendo uma inspiração esse bate-papo aqui. Assim, é quando eu venho para te entrevistar e estou aqui de boca é aberta, prestando gostoso. atenção em cada detalhe que você coloca e pensando, né? E com certeza, o dia que eu cruzar lá o Vai. porte, eu vou lembrar desse papo que a gente está tendo aqui, porque, cara, tá sendo inspirador. É gostoso. Eu falo assim que. Eu falo pra todo mundo que tudo na vida tem que ter história. Se você não tem história, você não tem vida. Não interessa o que você faz, você tem que ter história. Tem que carregar a história. O que eu tento passar até para meus pacientes é história. É tratar ele, fazer ele voltar a sorrir, mas que ele carrega uma história minha. Então, se ele carrega uma história minha, ele vai ter dois ganhos. Ele vai ter o sorriso, que eu devolvi, e ele vai ter uma história minha, que pode incentivar alguma coisa na vida dele. Então, eu falo assim que a questão hoje, eu vejo muitos colegas fazendo um monte de coisa, que você tem que ser assim, tem que ser aquilo. Nada, cara, você tem que ser autêntico. É você, né? Porque tem muita gente que eu vejo no Instagram, fala assim, não. Aí outro dia um me perguntou no Instagram, você não é isso tudo que você mostra. Aí eu peguei e respondi assim, você está convidado a estar comigo, pode ficar até na minha casa, 5 horas da manhã estamos levantando. Eu sou aquilo que eu mostro. E tem horas que realmente a gente sorri para tentar incentivar as pessoas, mas a gente está chorando por dentro. Mas a ação é aquilo que eu mostro. Então, eu falo que na vida você tem que ter história. E as histórias você passa para as pessoas. Pode ser ter histórias tristes, mas que elas não sejam histórias para pôr a pessoa para baixo, mas para levantar a Aprendizado, pessoa. né? Isso, um aprendizado. Então, quando eu fui para o caminho da fé, no primeiro caminho da fé, eu peguei aquele monte de carimbo, né? Tem um quadro aqui do caminho Sim. da fé, tem um monte de carimbo. E eu via pessoas, assim, no segundo caminho da fé, eu fui assim, vou tranquilo, porque eu quero história. No outro eu não peguei tanta história, mas peguei. Aí eu cheguei pro pessoal que tava comigo e falei assim, vamos parar aqui pra tomar carimbo. Eles, não, nós já pegou carimbo ali. Cara, cada carimbo tem uma história. Se você não carimbar o seu negócio, você não tem história. Eu via muito pessoal pegava, a caminhonete vinha, pá, um monte de carimba aí pros meus atletas. Eu falei, cara, eles não têm história. Eu quero que a senhorinha uma vez me parou lá, eu parei na pousada dela, ela me deu uma jarra de suco de acerola geladinho, não tinha ninguém na coisa, ela me contou uma história dela, cara, que eu chorei. Sensacional, né? Cara, é Já tive a história, o esporte me oportunidade, dá história, cara. já tive a oportunidade de fazer o caminho também, e é realmente isso que você está falando. A- as histórias das pessoas com quem a gente pôde conviver durante todos os dias que a gente passa ali. Eu, eu não desmereço ninguém que pegue, chegue lá, dá na mão do motorista, É que é o objetivo, né? objetivo dele, ele quer fazer mais rápido possível, não desmereço. Mas eu, Marcelo, eu quero história. Porque eu tive uma história. E se você pega a história das pessoas, você incentiva você ter mais histórias. E você buscar mais histórias. Eu recentemente passei por um processo de mentoria da minha área profissional, Aham. né? E aí esse meu mentor ele pegou e colocou pra gente, falou, cara, você precisa contar a sua história para mais É. pessoas. Porque não é que você vai mostrar que a tua história é melhor ou pior do que o Não. do outro, é que você vai
ajudar as pessoas, às vezes, a lidar com situações, enfim, ou de alguma forma impactar o ouvinte, né, que está ali ouvindo a tua história. Quando eu tinha as revistas do A2, hoje elas são tudo web, mas as revistas antes eram impressas, algumas eu conservo aqui ainda na recepção. Eu já tive várias histórias de pacientes meus que eram sedentários, começaram a ler minhas revistas. E hoje corre, cara. Que fantástico. E hoje anda, hoje caminha, hoje pratica o esporte, não interessa o que esporte que seja. Quando pararam de fazer essas revistas, até faço um apelo, faz revista, gente, pelo amor de Deus. Porque incentiva as pessoas. Tem gente que ainda gosta de folhear a revista. É ultrapassado, mas tem gente que gosta. Quando pararam de fazer as revistas, que eu achei por melhor? Eu colocar algumas principais conquistas minhas, para que a pessoa se inspire nisso. Sim. Chegou um paciente meu, esses tempos atrás, ele olhava, nunca leu uma revista minha ali, porque agora não tem tanta. Ele olhou essas medalhas e falou assim, doutor, que legal. Quando ele olhou, cara, ele passou um mês, eu tinha até esquecido disso. Ele veio, tirou a medalha da mochila dele, ele faz faculdade lá em Uberlândia. E é uma pessoa que batalhou para conquistar a faculdade dele, é uma pessoa de uma classe muito humilde, cara, muito gente boa, menino. Ele chegou em mim e falou assim, vim aqui trazer para o senhor. Ah, que legal. Eu falei, cara, eu até publiquei no meu Instagram essa foto com ele. Eu falei, cara, você conquistou. Doutor, eu fiz a corrida, eu me inspirei no senhor, fiz minha inscrição, tá batendo lá na faculdade, fiz, e aí eu lembrei do senhor. Marcelo, e fala uma coisa, e o peso disso? Porque é o seguinte, a gente sabe que quando a gente se expõe, né, de maneira a mostrar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, a gente sabe que tem algumas pessoas que interpretam isso de uma forma negativa, sim, acontece. Isso é normal. Mas a maior parte das pessoas, elas se inspiram na gente. Para você hoje, te conheci pelas redes sociais, te acompanho pelas redes sociais, como que você sente hoje o peso, a responsabilidade que você carrega, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade de motivar outras pessoas a começar, a continuar. Como que é isso para você? Cara, eu te juro que eu nunca parei para pensar o que isso pode ser positivo, negativo. Nunca. Acho que não. Eu sempre pensei no positivo. Eu tenho medo, assim, de me decepcionar primeiro, porque eu posso decepcionar um monte de gente. Eu não encarei um fardo grande, porque outro dia chegou uma pessoa, me escreveu no Instagram. Não para não, viu, que eu me inspiro em você. É um peso. E aí um outro me falou também em outro lugar, falou, você já imaginou tanto de gente que se inspira em você? Os que querem bem, eu peguei e falei assim, você já pensou o que você faz? Você toma cuidado com você? Então é um peso. Sim. Eu concordo que é um peso. Eu me exponho muito. Mas, cara, se eu conseguir de 10, brilhar, sair... Vamos te trazer uma medalha aqui. Cara, esse peso vai ficar leve. É isso que eu quero. Vai valer a pena, né? Que nem já teve um paciente, um outro que falou que estava caminhando com a esposa. Teve um outro que falou que ele começou a fazer parte do grupo de corrida em outra cidade. Já teve outro que falou que está se alimentando melhor. Ele não faz esporte, mas está se alimentando melhor. Já teve gente que me chamou na rua e eu não conheço e veio me dar os parabéns e me agradeceu. Falou, eu e meu marido estamos fazendo isso, ou eu e minha filha estamos fazendo isso. Cara, se dessas 10 pessoas, uma só fazer isso comigo, esse peso, ele vai ficar leve. Então eu penso assim, sabe? Então eu tento sempre por felicidade, sempre por alegria, sempre por felicidade. Não é fácil, cara. Não é. A pessoa tem que entender que não é fácil. O preparo de um atleta profissional não é fácil, de um amador não é fácil. Porque o amador, ele tem o fardo não, mas ele tem que conciliar a família, tudo junto para poder conquistar isso. O profissional, ele tem que conciliar, porque se ele quebrar, ele depende da vida dele isso. Patrocinador, ele é o dinheiro. profissional dele, né? Então todos eles têm a sua importância. Então, até mesmo, eu lembro de uma atleta uma vez que ela se dopou no Ironman. Ela ganhou em primeiro. Todo mundo se decepcionou com ela.
Olha o peso dela, porque ela tinha uma significância muito grande para a comunidade esportiva. Sim. E ela era do Pinheiros, uma pessoa muito boa. E ela foi acusada de doping, não sei se é verdade ou não, estou falando aqui que é verdade, não, eu não sei, não posso julgar. Mas eu gosto muito dela até hoje. Hoje eu acompanho elas nas redes sociais, ela não é mais atleta profissional, mas é uma pessoa que inspirou muita gente, tem que tirar o chapéu para ela. Mas realmente tem que tomar cuidado. Sim. Ela perdeu muita gente. Eu tento assim, eu não sou uma pessoa de vida boêmia mais, eu não sou uma pessoa mais de beber mais, eu bebo socialmente, mas muito socialmente mesmo. Não sou mais de fazer bagunça, porque eu penso na minha saúde primeiro. Mas eu sei que eu significo muito para as pessoas, então se eu chegar um dia a aparecer de uma forma que eu não transpareço para as pessoas, que eu exponho, eu sei que eu posso decepcionar muita gente. Então, realmente, você tem que tomar um cuidado. A partir do momento que você toma uma postura de amador ou de profissional, você tem que tomar um cuidado. Porque pessoas espelham em você, é um peso. Você tem que tomar um Passa a cuidado. ser um inspirador, né? É. E outro dia me perguntaram se eu não escreveria um livro. Eu te falo que eu já ensaiei 5 vezes para escrever um livro. Eu tenho vontade ainda. Plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu falo que a árvore eu já plantei e o livro eu não escrevi ainda não. Eu tenho medo do livro não sair, acho que é medo, é mais um receio. Já me mostraram um caminho como fazer isso. Um dia, talvez eu escreva. De repente, se isso for inspirador, esses dias eu vi da Fernanda Keller, que é uma triatleta profissionalíssima. Ela fez o livro dela, achei lindo. Eu vou comprar, não acabei não comprando. De ter comprado no Ironman, estava vendendo. É nessas pequenas situações que você inspiram pessoas. Eu já li livro de outras pessoas, achei muito legal. Então, É muito bom ter essa oportunidade, né? dá história para as pessoas. Então, eu acho que essa base que eu consegui colocar de ter história e dar história para as pessoas faz com que uma só tendo uma conquista nesse monte de história, esse peso que você me perguntou, ele fica mais leve. Sensacional. E é isso que nós estamos construindo junto aqui É hoje, uma né? história, História. uma E história. vamos compartilhar isso para Pode que mais compartilhar, pessoas cara. possam conhecer e se inspirar nisso daí. Até brinco com todo mundo, foi segue o tio e vambora. Vambora. Vamos caminhando já para o final, daqui a um pouco nós vamos ficar sem fita no filme, viu? Você fica no filme, é difícil. Futuro, Marcelo. Passou o Ironman, você já falou que está previsto para 23 uma maratona internacional, né? Uhum. Também eu acho que é uma grande conquista. Nossa, Às vezes não só pela distância, mas por toda a significância, né, que é o tem contexto, né? uma maratona. Tem alguma coisa que o tio ainda quer conquistar? Ou nesse momento Aquela, você falou assim, ó, eu tô desinquieto. E aí, ainda tem alguma coisa que está em mente aí? Um Iron? é igual chegaram em mim, olharam essa pedalha e falaram assim, e aí, quando você vai fazer um full? A relevância de um full é muito grande, né? Sim. Se você pegar os vídeos aí para no YouTube, você vai ver o que é um full. Não sei, cara. Eu penso uma coisa de cada vez. Como eu te expliquei minha vida desde o começo, Só contextualizando, o full são 3.000 metros, né? 3.800 metros é o dobro, né, desse, né? 140 de bike, 180 de 180 de o dobro, bike 90 mais 90 e 42 e 42 de corrida, uma corrida. maratona. Você tem até 14 horas para fazer. E eles são contínuos? São contínuos, sem parar. E esse daqui você tem até 8 horas para fazer. Esse daqui, eu É o fiz em tempo 6 máximo. horas. É metade, né, de tudo, né? Mas também eu nunca imaginei que ia fazer um desse. Não posso falar que eu nunca vou fazer um full. Mas como se eu digerir tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu galguei, todo o degrau que eu fui, o que eu posso te responder dessa pergunta, quais são meus planos sempre vão ser iguais que foram quando eu comecei no esporte. Um passo de cada vez. Sensacional. Para quê? Para não judiar do meu corpo. Eu sei quem eu sou um atleta, sim, eu sou amador, sim, sou um dentista, sim, sou um ser humano, sou um pai de família, tenho filhos, eles dependem de mim, eu tenho uma esposa maravilhosa que me apoia, que depende de mim também. Eu tenho pacientes que dependem de mim também. Eu tenho funcionários ou colaboradores, que eu gosto de falar também, que dependem de mim também. Não é peso isso, mas se eu conheço todo o meu contexto,
eu tenho que respeitar ele. Então eu tenho que ter disciplina e respeitar. Então, planos, futuro, sim, a gente tem que pôr. Ó, eu quero conquistar isso. Eu quero pôr no ano que vem uma maratona. Quero o próximo ano fazer isso. Sim, mas uma coisa de cada vez. Como sempre foi no esporte. O esporte só me fez ser o que eu sou hoje, porque eu pensei assim, e assim eu colhi frutos dessa maneira, com ele. Então, se ele foi muito grato comigo, eu tenho que ser grato a ele. Então, eu tiro o chapéu para o esporte, baixo minha cabeça, respeito ele, porque ele me respeita. Então, assim tem que ser. Então, não vou falar de planos, vamos falar de respeito. Eu respeito o esporte me respeita, e assim eu quero viver até os 90 anos. Com muita história para contar. Com certeza. Gato, muito obrigado por esse papo. Obrigado, eu adoro fazer isso. Sensacional. Adoro contar história de esporte. Minha esposa vai falar assim, esse cara até esse horário contando história de esporte. Sim, eu amo. Quem tiver paciência, assiste as nossas horas aqui. Foi um prazer estar aqui com você. Esse prazer é meu. Enriquecedor para mim, que acredito que vai ser para qualquer um que puder assistir todo esse conteúdo que a gente está para compartilhar aí. Obrigado, cara. Eu agradeço imensamente você, cara. Eu agradeço todo mundo que quer fazer alguma coisa de falar de esporte. O que eu puder passar, da minha profissão eu também gosto, mas do esporte é uma coisa que, né, mexe. Então, eu que agradeço. Continue assim, cara. Faz esse podcast seu aí, levar muita coisa de atletas aqui em São Joaquim, da região que ninguém conhece, né? Tem muita gente legal para você entrevistar aqui. Legal. Muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Sou o grão, perto desse monte de gente. E se a gente conseguir incentivar muita gente, a vida das pessoas hoje do jeito que estão, melhora cada vez mais. Então eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo por você ter a paciência de ter visto o meu horário aqui, pós-trabalho, pra gente bater um papo de esporte. Beleza, cara? Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado você, pessoal, cara. Com Deus. Fiquem ligados aí para os próximos episódios do nosso podcast. E sigam a Quero Pod nas redes sociais lá. É isso aí, galera. Um abraço. Um abração. Show de bola, Marcelo. Que cortar, senão as baterias não iam... Não ia dar não, cara. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Ixi, foi bom demais.